Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Vanclay Barbosa aqui. E Jay Santos na área. Jay Santos, hoje a gente tá com um cara muito bacana aqui. O cara já teve envolvido em altos esquemas cabulosos. Produtor. Isaac Orsino, cara, obrigado por tá vindo participar aí com a gente, cara. Se apresenta pra gente. Prazer estar aqui com vocês aqui. Meu nome é Isaac Orsino, sou de Goiânia e atualmente já estou 2 anos e meio aqui em Atlanta, né? E estou trabalhando com uma igreja na parte de mídia deles, cuidando da parte de comunicação deles. Mas tenho uma vasta experiência aí nessa área de publicidade. Trabalhei já em algumas campanhas políticas aí. Olha aí. Foi uma aventura bem bacana. O político tá em alta agora, né? E é disso que nós vamos falar hoje, né? Você trabalhou com os marqueteiros e de marqueteiro também, correto? Na verdade, assim, como marqueteiro, não exatamente, né? Mas junto com os caras ali, sempre ligado ali, a gente chegou a um ponto de ter uma confiança dos caras, né? De estar do lado deles ali, discutindo, avaliando propostas, né? E era bem inusitada a situação, assim. Às vezes a gente conseguia... Às vezes ficava à noite ali conversando e tentando resolver, tentar achar soluções para... Hoje eu acho que eu vou fazer um programa um pouco diferente. Vê se você topa aí. Fala aí. Cara, a gente sempre deixa o melhor por final, né? E como o pau tá quebrando, é tiro, é cadeira, cara, que tá rolando, vamos chegar já na canela já? Vamos falar já sobre o que tá acontecendo no mundo da política. O que você acha? Vamos fazer isso ou não? Cara, o que ele falou de marketing, eu acho que nada é o que a gente vê, cara. E o Isaac sabe exatamente disso, né, Isaac? Você consegue ver isso, Isaac? Consigo. Assim, Atualmente, assim, tá quebrando pau aí, né? A gente, até ontem mesmo a gente estava olhando ali, discussão dos caras, dando porrada na cara, é coisa que a gente não costuma ver normalmente, né? E acho que inclusive essa campanha política que tá acontecendo aí tá ficando na história, né? Por essas coisas a mais que tá acontecendo aí. E eu acho que nada é acidentalmente, tudo é propositalmente aí, tá? Tudo muito bem planejado para que o nome dos caras apareça. O que você viu ali, Isaac? Você fala que a gente, assim, que normalmente a pessoa que tá assistindo acha um absurdo, essa zona. O que você fala? Pô, aquilo ali foi planejado na caneta ali pra acontecer. Que você fala assim, pô, aquilo ali não foi na emoção, nada, foi tudo. Um cara planejou aquilo ali. Olha, eu falo pelo que eu conheço não sei se a gente pode falar nomes aqui, mas do Pablo Marçal aí, né? Eu já sentei com ele na mesa algumas vezes. Ele é um cara muito estratégico, né? E uma coisa que ele sempre trabalha nas pessoas é a inteligência emocional, né? E já fiz alguns cursos dele e tudo, e ele sempre fala, olha, eu vou em cima do cara na fraqueza dele, na parte mental mesmo, né? Então, do que eu tenho visto que ele tem feito nessa campanha aí, é tudo estratégico, né? Ele vai ali, fala uma coisa do Datena, fala do Boulos, fala do Nunes ali, e tudo estratégico, né? E você vê que ele começa a ofender os caras, né? E essa velha guarda nossa aqui, os caras ficam ofendidos, né, mano? Você chama um homem de família de frouxo, o cara fala, não, minha mulher tá assistindo isso em casa, eu não vou deixar isso não. Já que eu não dou porrada no cadeirada. Rapaz do céu. Essa galera mais nova, acho que não tá nem aí mais não. Tá, não. Eu vou processar, né? Mas nós antigamente era na porrada mesmo, né? Então, Agora, você acha que como esses políticos mais velhos, eles não estavam esperando pegar uma pessoa como o Pablo Marçal, por exemplo, que ele vai na psicologia. Os outros ali meio que vai, assim, pelo que eu vejo, vai meio que na aliança. Aqui a gente se pega, baixou as câmeras, aí a gente pega, se abraça e dá um tchauzinho pra todos. Mas o Marçal... E convida todo mundo pra fazer parte da chave, né? Como você falou, ele vai no ponto fraco, vai na mentalidade e fica espetando. E esses caras... O que você acha disso? Então, esse sistema político que a gente tem no Brasil já é um mecanismo que funciona há anos, né? Como ele fala, há séculos já, né? Então, essas alianças que eles fazem entre si
É tudo combinado, é parte do jogo, né? Então, não, vamos fazer o seguinte, eu ganho aqui, mas você tá junto comigo, a gente negocia lá na frente, e essa questão de negociação de cargo, de tudo isso existe, né? Então, é uma realidade dentro do Brasil, né? E o Marçal, ele veio para tentar romper isso aí, né? Eu pago para ver, cara, se ele ganhar, eu queria que esse cara ganhasse, para ver o que realmente ele ia fazer, sabe? Porque, assim, de todos que eu já conheço, eu acho que, assim, de todos que eu já passei, que eu vi que falou que ia fazer diferença, eu acho que 99% não fez a diferença. Entrou no jogo dos caras. E ninguém cobra, né, Isaac? Ninguém cobra, o cara né? promete ali, ó. O que você já viu os caras falando? Não, vamos armar isso aqui. E depois o povo esquece, assim. Fala, pô, não, isso aqui foi feito na hora. Antigamente a gente não tinha as redes sociais, né? Então, assim, o que falava na TV... Esquecia, né? 3 meses depois, 2 meses depois, ninguém lembrava mais, né? Então não tinha muito essa cobrança. E o cara que fazia muito, que entendia como trabalhar com o povo, né? Que dava, acho que o maior poder do povo é a atenção, né? O tempo e a atenção para o povo. Aquele que trabalhava muito conquistava as pessoas, né? E eles conseguiam, de alguma forma, trabalhar isso aí. Às vezes sumiam, ficavam lá muito tempo fora, depois voltava, um ano antes das eleições, voltava e já começava as negociações. Não, vamos conversar aqui, vamos fazer aqui e tal. E sempre negociando. Até eu vi uma imagem da Atena com... Não sei se foi com Boulos. E aí eles, antes de conversar, e aí, como é que tá? Tudo certo, não sei o quê. Assim, manjado, cara, né? já tá tudo manjado. Né? Já. E o Pablo Marçal, ele veio para tentar derrubar esse sistema, né? E eu acho legal, assim. E toda essa estratégia que ele tá usando é justamente porque ele não tem tempo de TV, né? É claro que hoje mudou muito essa questão. A TV, eu acho que é um canal de comunicação que chega na grande massa, né? Muitos, vamos falar assim, tem o celular, tudo, mas como se diz, essa galera mais antiga, eles ainda são ligados na TV, né? E a televisão é um dos maiores canais de comunicação que tem para essa grande massa. E aí o tempo dele é muito curto, né? Então, quando ele consegue gerar esses conteúdos, assim, essas brigas, essas confusões, o que acontece? As notícias levanta ele, né? Então, o nome dele tá espalhado para todo lugar. Você digita lá, você vai ver o UOL falando, você vai ver o Jornal Nacional falando, você vai ver todos os canais de comunicação do Brasil, de informação, de notícias, falando sobre o cara. E é o que ele quer, né? Ele quer ser visto, ele quer ser lembrado, né? Ele fala isso, né? Ele fala isso. Igual eu já vi ele falando assim, não, cara, quando eu falo uma coisa idiota lá, igual falou do avião, falou aquele negócio, o cara acha que, nossa, quem que é esse idiota que falou um trem desse? Aí ele vai nas minhas redes sociais. Aí lá ele me conhece. Aí dali ele vira meu público ali, ou vai me odiar e vai ficar falando de mim ali, o que tá bom também, entendeu? Então... E eu lembro que quando eu tive contato com ele, ele sempre falava, olha, todos os vídeos meus eu uso estratégias de inteligência emocional. Justamente por isso, porque qualquer vídeo dele que você assistir, vai te pegar. Né? E se você não tiver... No amor ou no ódio? No amor ou no ódio. Se você não tiver uma mente saudável, que a gente fala, né? Você vai ser pego ali. Né? Eu adorava os vídeos que eu assistia dele. Falei, nossa, esse cara é brilhante. E realmente ele é brilhante, né? Mas aí você vai chegando no nível de consciência das coisas, você vai vendo, pô, peraí, o que esse cara tá falando? Não. Faz sentido, não faz sentido. Aí você vai vendo a estratégia do cara. Ele tem um propósito. Você vai ver que não é natural, né? Eu, há 2 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em personal branding e foi onde que abriu minha mente para entender a estratégia do cara, né? Então, assim, tudo é a longo prazo, né? Esses caras já têm a mentalidade de trabalhar. É a sementinha, né? Então, assim, aquela campanha que ele tentou para presidente, né? Não deu certo, mas ele já começou a ser visto ali. O povo já falou que não deu certo, falou dele, né? Na verdade, ele foi na onda do Bolsonaro. Tipo assim, o Bolsonaro tava na onda de pegar uma coisa nova pra política. Aí ele pegou, se juntou meio que nessa onda pra ele se promover e agora tentar... Eu acho que ele ia tentar o de presidente, porém ele mesmo falou assim, cara, se o Lula for concorrer, eu não vou. Sim. E ele entendeu, porque eu lembro de campanhas políticas, né, principalmente de pessoas novas que entravam, uma estratégia que eles usavam era o seguinte, vamos entrar como vereador, depois entramos como deputado estadual, conseguimos mais ali alcançar mais a popularidade e já mudava para prefeito, e de prefeito ia subindo, né? E a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil ali, né? O cara já tá começando a classe A, né? Então, assim, a estratégia dele, que eu não sei se, pelo pouco que eu vi, a estratégia dele é o seguinte, eu vou para
prefeito e dali eu já consigo partir para... Já vou ganhar aí uns 4 anos aí de trabalho, né? Uhum. E já consegue ir para a presidência, porque o propósito dele é isso, é tentar entrar no Brasil e fazer diferença. Eu acredito nesse projeto dele, né? Porque, assim, desde quando eu conheci ele tem essa paixão pelo Brasil, ele tem essa paixão de mudar a mentalidade das pessoas, de tentar construir uma população diferenciada, né? Para que o Brasil seja um país saudável, um país que desenvolva, né? Mas é difícil, às vezes, ele conseguir trabalhar com pessoas que têm uma mentalidade mais inferior, né? Às vezes não tem o conhecimento e tal, e às vezes quando ele chega com as informações... hoje muita gente fala que ele ganha muito dinheiro, que não sei o que e tal. É a forma que ele faz para ganhar dinheiro, né? Então ele trabalha essas empresas que ele tem e tudo. Mas muita gente hoje, até esse tempo atrás eu estava vendo meu filho falando dele, assim, curtindo a carreira do cara. Sim. Não, Minhas meninas falam dele também. Esse cara é louco e tal. Mas eu falo assim, chegou, né? Chegou. O objetivo dele chegou. Que ele não tem o objetivo de ser conhecido como alguém inteligente. Parece. Exatamente. O meu objetivo dele é ele ser conhecido, a galera saber quem que ele é. Entendeu? Igual dessas estratégias que ele lançou, teve alguma que você viu aí, que você fala, pô, essa aqui eu acho que ele errou aqui. Ou não, você fala, não, pô, isso aqui foi tudo bem pensado e tá tudo de acordo com o plano dele. Eu assisti uma entrevista que ele fez com os jornalistas, eu não lembro qual foi o canal de comunicação que eu vi no YouTube. E os caras começaram a pressionar ele, né? E eu começava a ver assim, vamos ver até onde que esse cara vai, né? Porque ele fala bem, né? E aí eu vejo assim, que quando ele tá muito na pressão, ele já começa a instigar os caras. Não, porque você não sabe nem o que você tá falando, né? E começa pra tirar o foco mesmo. Jogar pólvora ali na galera. Exatamente. E se o cara não tem um controle emocional, ele vai ser ofendido, né? E é o que ele trabalha. Não, porque e ele tenta sempre esquivar, né? Não, porque não sei o que. Aí ele já volta para as propostas dele. Algumas estratégias de responder com pergunta, tem toda aquela tática ali, né? Eu aprendi isso com ele, né? Ele falou, responda uma pergunta com outra pergunta, né? Meia resposta e outra pergunta. Que você vai, como ele fala muito, né? Você vai aliviar a pressão sobre você, né? E ele sempre fazia isso. E tal. Aí ele começava a trabalhar isso. E até o ponto que ele começou a ficar irritado, os jornalistas viram ali que ele começou a ficar irritado. Falei, bom, vamos ver até onde que ele vai, né? E segurando, só que ele sempre dava a mesma resposta, né? Vinha com outras perguntas. Não, porque você tá falando do jeito que eu não gosto. Não, porque eu não falei isso. Quem foi que falou isso? Eu não falei. Tal. Aí começava a fazer esse trabalho. Não, você não sabe nem o que você tá falando. Sabe? E sempre nessa jogada, né? Aí no final ele falou assim, não, mas eu gostei demais de estar aqui com vocês, não sei o que e tal. E foi muito bom. Então ele... dessa entrevista foi Roda Viva, não foi? Você tá falando? Acho que foi Roda Viva, foi. né? Eu acho que foi a que menos deu treta, assim. Foi, acho que foi. A menina era só ele, né? A menina falou errado, foi dos mais legal lá. A menina falou a jornalista corrigindo ele, falando errado, falou cidadãos lá. Então eu acho que teve muito. Quando você começou a mexer com política, assim, ó, o que você viu da galera lá, assim, falou, poxa, cara, então os caras fazem assim, cara, assim. Você falou assim, poxa, mano. Você lembra desse começo seu? Lembro. Eu, na verdade, eu trabalho com produção audiovisual, né? Desde pequeno, meu pai... A gente morou aqui nos Estados Unidos de 94 a 99. Meu pai trabalhava com aviação e o hobby dele era trabalhar com... era filmar. E aí ele comprou uma filmadora VHS e eu me apaixonei por aquilo, né? Então, minha história na produção audiovisual começou ali, né? Quando a gente voltou pro Brasil... eu já queria entrar numa produtora, né? Falei, como é que eu vou fazer e tal? E correndo atrás, eu fiquei uns 6 meses tentando entrar, sabe? Só que é uma porta muito fechada. E aí eu tinha uma tia minha que conhecia um cara de produção que trabalhava na produtora. E aí eu falei com esse cara, falei, não, deixa eu tentar aí e tal. E quando eu fui na produtora, o cara me deu um chá de cadeira de 3 dias. Nossa. Pra eu tentar. E ele viu que eu tava lá e tudo. Aí ele me deu a oportunidade de trabalhar, né? E aí foi em 99. Aí em 2000, eles pegaram uma campanha política que foi de uma deputada estadual na época, que ela trabalhava com educação. E a gente foi fazer essa campanha. E me chamaram para estar junto ali com eles, fazendo a campanha. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, cara, que legal, né? E a deputada, a candidata na época, ela era professora, então ela tinha paixão pela educação. Então toda a estratégia os caras montavam em cima da educação. Ela falava sobre educação, como melhorar, como fazer para
projetos para que as escolas melhorassem, que os alunos aprendessem mais, era super bacana. Então aquilo para mim foi lindo, né? Eu vi tudo aquilo acontecendo. Só que eu não tinha ideia que existia marqueteiro por trás. Bem inocente, né? Bem inocente ali. Só achando legal, né? Aí depois, 2 anos depois, a gente fez uma outra campanha, bem simples também. E até lá não foi tanta coisa. Aí eu tive um burnout, né? Que produtora realmente te leva a um burnout. Foi quando eu fui para Portugal, fiquei um tempo lá e voltei, porque eu fui chamado para trabalhar na campanha política. O que você produzia? Era vídeos? Era comerciais de televisões, documentários, né? Vídeos institucionais de empresa. Então eu estava na área de finalização, da edição do vídeo e a finalização dos vídeos. O pessoal te mandava todo o vídeo ali, aí você falava, isso aqui é o que vai aparecer na televisão. E aí às vezes tinha documentário. Essa produtora que eu trabalhei, eles faziam muito documentários para o governo. Então vinham os roteiros, né? Aí eles produziam todo o material fora, vinha. Na época era fita, né? Não era nem HD. VHS, era Betacam, na verdade. Então vinha lá 16 fitas Betacam com inúmeras horas lá, que cada fita era 30 minutos, né? E às vezes vinha 4, 5 horas de materiais para edição. Então era todo um trabalho ali que a gente tinha. E aí eu tive um burnout, fui e voltei em 2004, eu voltei para fazer a campanha política de um prefeito, um candidato a prefeito em Goiânia. Foi quando abriu as portas para mim estar envolvido com esses caras, né? Então ali eu comecei a entender a estratégia dos caras. Vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar a saúde. Qual que é o... Eles começavam a ver e fazer pesquisas para ver onde que era a fraqueza do prefeito atual. Esse aqui, a educação, onde que ele saúde, errou, onde ele errou e tal. Então vamos falar sobre isso aqui. E na época não tinha muitas redes sociais, então a gente produzia os materiais. Quando lançava na TV, eles saíam para fazer pesquisa. O que vocês acharam? Como é que era isso e tal? E tentava falar, não vamos falar disso não, vamos falar sobre saneamento básico. Então eles iam nessas estratégias. Acabou que ele não ganhou, porque o outro prefeito era bem forte mesmo. E aí foi passando. Aí eu casei e tal, comecei a construir minha família. Em 2008 eu fui para uma cidade chamada Itajaí, Santa Catarina. E lá fui para trabalhar também na campanha política de um prefeito. E aí sim, aí foi realmente que abriu mais minha mente para entender a estratégia dos caras. Eles falaram, esses caras aqui estão no outro nível. Quando você fala, você teve que mudar com a família toda, passar um período? Não, eu fui sozinho, né? Ok. A minha família ficou em Goiânia, eu fui... A campanha é pouco tempo, né, Isaac? São 3 meses, ali. Aí eu fui pra lá. Cheguei lá, um amigo meu das antigas me ligou. Falei, cara, tô fazendo uma campanha aqui, não quer vir me ajudar não? Então eu fui. E esse cara era o diretor de cena e um dos estrategistas também. E aí foi quando eu conheci de perto mesmo um marqueteiro. E esse cara era muito bravo, muito bravo. Esse cara xingava. A primeira experiência que eu tive dele, assim, eu quase saí, assim, porque eu fui... Uma das estratégias que eles sempre usavam na campanha política é o povo fala, né? Porque é o que a gente fala dos testemunhos hoje, Sim. né? Era a melhor estratégia que existia, era o povo fala. Porque, assim, não tinha as redes sociais ainda, né? 2008 acho que tava... Tinha, mas não era usada estratégia, era sempre a TV, né? E a gente tinha lá 11 minutos de programa. Um tempo, né? Era um tempo bom. Então, assim... um dos primeiros trabalhos que eu comecei a fazer com eles era separar o povo fala. E aí tinha um negócio dos caras gravarem com 2 áudios, né? E vinha um áudio ambiente e o áudio microfone. E o marqueteiro, chegou assim, eu não conhecia, ele sentou na sala assim e tal. Aí, roda os depoimentos aí, o povo fala. Aí eu comecei a rodar, né? E tinha um áudio ambiente. E esse cara começou a ficar bravo, não sei o quê, e levantou, puta que pariu, que merda é essa que vocês gravaram? E aquela brigaria, eu falei, peraí, o que tá... Foi, né, cara? Foi, cara? E esse áudio aí que tá uma bosta? Eu falei, não, peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí quando eu arrumei, ele falou, meu Deus, que merda, cara, o que você tava fazendo? Não sei o quê. Quase fui mandado embora. Aí eu falei, pô, esse cara é um marqueteiro? Eu falei, esse cara é um marqueteiro, né? E daí, só que aí a gente começou a se relacionar, né? E eu começava a ver os caras, não, é o seguinte... Porque esse prefeito que estava se candidatando de novo, ele já tinha governado por 8 anos a cidade. Então ele mudou completamente a cidade. É um cara que fazia. Ele tinha as alianças, mas é um cara que pegava, fazia, revisava a obra, ia lá ver tudo. Era um cara... Tava trabalhando. Tava trabalhando, e muito bem trabalhado, sabe? E quando o outro pegou, já não fez nem a metade do que ele tinha feito, né? E aí ele falou, não, vou voltar e vou governar mais 8 anos no governo. E ele governou, na verdade. Só que aí, naquela época, a gente começou a pegar povo fala. Cara, vamos pegar povo fala. E aí o povo já falava, saúde tá
porcaria, os asfaltos não estão sendo feitos, e a cidade de Itajaí tem um problema de alagamento, né? E aí começou a ter alagamento e tal, aquelas coisas, e aí os caras, e aí, o que vão fazer? E aí eles começavam a bolar, eles sentavam ali na mesa e já começavam. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. O povo tá reclamando muito da saúde. Então eles pegavam lá, começavam a montar uma estratégia, chamavam os jornalistas ali. Vamos fazer uma matéria sobre isso, uma pauta sobre isso e tal. E ia pegando. E às vezes eles iam em pontos específicos que tinham pessoas assim que estavam sofrendo muito, né? E eles usavam aquelas histórias, famoso storytelling, né? Essas histórias, elas chegavam a ir para televisão ou era apenas material? Não, ia tudo para TV. A gente tentava puxar o máximo possível, porque assim, esses marqueteiros, eles desenham o candidato, né? Então eles sabem exatamente. Então os caras já têm uma noção muito grande, eles já fizeram outras campanhas, eles entendem o que funciona, o que não funciona. O que não dá certo. Então eles sabem, vamos fazer um videoclipe falando sobre isso, vamos fazer não sei o quê. Essa campanha mesmo, eles fizeram um videoclipe no final que acabou com a campanha do outro candidato. É mesmo. Então eles usaram uma musiquinha, mano, eles fizeram... Eu lembro do dia, assim, a gente tava trabalhando muito, né? A gente virava a noite trabalhando. E aí eles falavam, mano, esses caras estão falando muito sobre esse assunto aqui. Aí o marqueteiro, na hora, falou, cara, eu lembrei de uma música que a gente fez em tal lugar, numa campanha tal, que deu certo, que a gente virou o jogo. E aí eles pegaram a musiquinha e fizeram aquela musiquinha repetitiva, sabe? Como é que era? Ele não cumpriu. Prometeu e não cumpriu, prometeu e não cumpriu. Teve tanta promessa que, na verdade, nunca cumpriu. E fizeram essa música, mano, e colocaram no ar. Pra falar do outro candidato ali. Mas arrebentou com o cara. Porque aí toda a cidade inteira, né? Porque a cidade é pequena. É os jingles, né? Os jingles, Hoje quase não tem, né? Hoje quase não tem. Às vezes é música, eles pegam a música do tempo ali, né? Mas esses caras, esse cara existe até hoje, esse marqueteiro. É gente finíssima, esse cara. E a gente ficou amigo mesmo, sabe? Mas nessa campanha eu comecei a ver, olha só, cara, as estratégias dos caras, né? E aí eles pegavam, às vezes, família, mano, que tava com problema, ou alunos, ou escolas que estavam prejudicadas, chamavam, a gente fazia a história da pessoa, contava a mesma história, dentro da realidade da pessoa, que era o famoso storytelling. Mas você se comovia. Eu chegava, às vezes, assim, ficar emotivo mesmo para ver a situação. Aquela realidade da pessoa era triste, né? E eles usavam as estratégias. Não, vamos falar sobre isso aqui. É isso aqui mesmo que a gente fala. Mas sem preocupar com a responsabilidade de voltar à escola depois também. Depois que acabou aquilo ali, não ganhou, Não, até que esse prefeito, eu tirei o chapéu pra ele, assim. Porque foi um prefeito que fez. Que o cara pode fazer, né? Ele pode. E esse cara, ele não precisava daquilo. Ele era um empresário. Vocês trabalharam, nesse caso aí, foi do cara que ele tinha feito muito e ele tava voltando. Ele tava voltando. E já tinha um outro cara. Entendi. Entendeu? Aí esse que tava atual, que ficou os 4 anos, perdeu, né? E esse que tinha ficado 2 períodos, ficou mais 2. Então ele ficou 16 anos no poder. Nossa. Só que realmente o último período dele foi bem ruim. Porque ele começou a fazer muita aliança, já começou a mudar um pouco a estratégia. E é difícil Aí é difícil, cara. Aí os caras... Uma pergunta. O partido é que seleciona a pessoa? Quem vai ser o vereador ou o prefeito? É o partido. É o partido. Beleza. Depois do partido que selecionou a pessoa, quem que seleciona os marqueteiros? Então, isso já existe... os marqueteiros, eles existem, né? São pessoas de estratégias ali. Então, muitos já trabalharam com como é que fala assim? Com vários tipos de partido. Esse marqueteiro especificamente, ele já trabalhou para os 2 lados, né? Vamos falar assim... E ele não quer saber. Ele não tem o ponto de vista dele, ele tem ponto de vista do trabalho dele. Do trabalho. E são jornalistas, né? E eu lembro que ele falava muito assim, olha, a gente costuma falar sobre um assunto e a gente solta como se fosse a merda no ventilador, né? Se a gente tá errado, não... Se a gente errou... Não, desculpa, a gente errou. Mas o estrago já estava feito. Eu vi um cara de stand-up que ele fazia mais ou menos assim, ó. Ele falou assim, não, eu não falo mal. Ele fala assim, eu coloco um acidente de carro e um indiano. What do you think?
que você acha? Então já fica assim, você fica só jogando os negócios e deixa o pau quebrar, né? Mas respondendo a sua pergunta, eles são muito indicados, né? Então, esse, por exemplo, que a gente trabalhou lá, eu vi uma coisa que eu fiquei um pouco assustado depois, eu falei, eu entendi, né? Que é o game mesmo. Que é o game. Então, assim, existe uma cúpula por trás de tudo ali, né? Existem pessoas de interesse, pessoas muito ricas envolvidas que comandam a cidade, né? Então, quando eles estão no poder, eles fazem toda a diferença. E aí eles fazem essas alianças, né? E aí vem esses marqueteiros. Então, falam, conheço fulano de tal, que o cara é bom, o cara tem estratégia, já ganhou tantas campanhas, não sei o quê. O nome do cara vai crescendo. Vai crescendo, né? Existe sim uma rede aí de indicações desses caras, todos aí, dentro da política. É estilo técnico de futebol, por exemplo. Isso. Horas o cara tá lá em cima, horas ele tá lá embaixo. Porque eu fico imaginando, cara, basicamente quem ganha a política é o time é o cabeça do o marqueteiro ali e o time dele. Porque o cara simplesmente, não é simplesmente, mas a pessoa que está como vereador, o prefeito, whatever, ele vai para lá falar aquilo que a galera traçou. Então ele tem que estar dentro de uma estratégia que ele mais ou menos é um boneco ali. Então nas eleições, quem está na frente é um boneco? Essa é a minha pergunta para você. Não, é assim... a gente fala que o marqueteiro, ele desenha o candidato, né? O avatar que tá lá, né? Mas, assim, o cara, ele é responsável pelas ações, né? Então, acho que, assim, existe, sim, as estratégias. É claro que, assim, eu já vi candidatos novos do marqueteiro que falou assim, cara, você vai fazer esse aqui. Não, não vou, não. Vai fazer esse aqui. Entendeu? Porque esse aqui vai fazer você ganhar. Isso aqui o quê? Às vezes era desenvolver projetos específicos, né? Que às vezes não tinha uma viabilidade, né? A gente sabia que não era a dimensão do projeto. Você vai falar isso aqui vai ter um retorno. Vai te ajudar. Vai prometer só pra galera ouvir, votar em você e depois nem aí. Você se vira. E existe isso também. Porque... o marqueteiro não tem responsabilidade com o cara depois, né? Ele tem que fazer o serviço dele é fazer o cara ganhar, né? Exatamente. Na campanha que eu vi do Lula, há tempos atrás, eu não lembro qual foi o ano especificamente, mas toda a estratégia que ele usou para ele ganhar foi de marqueteiros. Os caras fizeram grandes ali. E assim, ele foi guiado, ele foi desenhado pelos caras. Você vai falar isso aqui. Não, mas eu não posso. Não, você vai falar isso aqui. Tanto que ele repetiu. Se você já viu os vídeos do cara há 20 anos atrás, e agora ele fala a mesma coisa do mesmo jeito. Ou seja, é um script, né? O cara não tá falando o que ele pensa, né? E aí tinha muito isso, porque os prefeitos, as pessoas que entram no poder, às vezes eles não têm essa manha, o know-how de falar bem, de tal. E às vezes, assim, a estratégia que eles usam, às vezes não é a correta. Eu vou falar sobre água, mas sua cidade tem problema sobre água? Ou não tem, né? Então, essa última campanha que eu trabalhei, eu tava... Porque, assim, é tudo processo de indicação, né? Eu tava lá porque os caras me indicaram também. Então, eu fiz um relacionamento, uma amizade com eles, um network, que é onde entra, né? O network realmente faz a diferença, né? E os caras me colocaram ali dentro, junto com a cúpula. Então, a cúpula que vinha para minha sala para discutir, para, às vezes, fazer planejamento dos projetos e tudo. E era uma loucura, porque você não podia falar nada, você tinha que ficar em silêncio. E eles falavam, daqui não sai nada. E às vezes eram estratégias chaves que eles trabalhavam para mudança de rota, né? Não, vou dar um exemplo, por exemplo. Teve uma época lá que teve um problema com a água salúbria. Até eu gravei um vídeo, porque na época eu estava trabalhando com campanha política e era muitas horas. Eu trabalhava 20 horas direto. Nossa. E eu decidi fazer tipo um vlog, sabe? E aí eu gravando, falando assim, você, Isaac do futuro, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E aí eu falando que eu tava, acho que era 1 ou 2 da manhã, eu voltando para minha casa, eu tinha que tomar banho na água gelada, porque a água tava salgada. E a água salgada, ela destruía corroía, né, os chuveiros elétricos. Então você não podia ligar, dava curto. E era um problema da cidade, a água estava salobra, né? E como é que resolvia? Aí os caras caíam em cima, né? Não, olha isso aqui, o prefeito atual tá fazendo essa cagada, mas tem que fazer isso, tem não sei o quê e tal. E aí era sempre uma estratégia de achar. Então a gente ia... Às vezes eles tinham que embolar estratégias, às vezes um direito de resposta. Às vezes a gente dava 6 horas da tarde lá,
entrava o programa político, cara, tem que fazer o direito de resposta aí. Então a gente às vezes virava à noite, os caras mudavam a estratégia. Não, agora a gente vai falar sobre isso aqui, chama o prefeito, o candidato, a gente vai gravar com ele, vão montar o programa, porque vai mudar a estratégia, porque senão os caras vão bater e a gente vai perder. Então era muito isso, sabe? Eu já vi em campanhas passadas dos caras falar assim, mano, vamos fazer o seguinte, o que a gente pode fazer para ganhar? Aí eles não sabiam o que fazer, né? Os caras, vamos pôr um posto de saúde aqui, a cada 10 quilômetros a gente vai ter um posto de saúde. Então, e bate naquilo ali pra colar. Ali, e aí os caras falam, mas vai dar certo? Não sei, cara, mas vamos fazer que às vezes dá certo. Vamos ver o que dá. Então tinha muito isso, né? Mas, e assim, da experiência que eu tenho de campanha política, não sei nem se eu posso falar muito isso, mas vale tudo, cara. Os caras fazem de tudo, né? O que importa é o cara ganhar, né? A minha esposa, a família dela era político, né? Da cidade interior lá de Goiás. E eu vi barbaridades lá, sabe? De coisas dos caras fazendo, assim, na véspera. Aquela coisa dos caras jogarem os folhetos no chão, né? Que era proibido, né? Mas, na verdade, é proibido, mas não é. Mas por quê? Porque, principalmente ali do interior, o pessoal não tem muito conhecimento, né? Então, eu vi várias pessoas chegando no dia da votação, eu falei, quem que eu vou votar? Não sei nem quem que eu vou votar. Olhava aquele tanto de papel no chão. Eu vou pegar esse cara aqui e vou votar, né? E às vezes tinha o processo... Santinho, né? E tinha um processo ali de negociação também dos caras, né? Então, o cara vendo que tá perdendo, falou, peraí, o que a gente pode fazer para ganhar? Não tô falando dessa cidade, né? Mas uma bala de prata ali, né? O que a gente tem aqui para usar? Falta 24 horas. Né? Tem grana, o que a gente pode fazer e tal. E aí, às vezes, eles faziam as estratégias deles para mudar o jogo, né? Então era meio vale tudo, assim, né? Que a gente hoje via. Tá um vale tudo. Não, hoje né? também. Hoje o UFC. O UFC tá entrando. Que isso? Dana White, ele vai entrar e vai investir nessa política, Dana White. Você já viu muitas séries sobre política que você fala, pô, isso aqui é bem isso aqui mesmo? Eu assisti uma do Brasil, eu assisti a primeira temporada, aquela do... Acho que foi a primeira que saiu, cara. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. É brasileira? Brasileira. Netflix? Foi, Netflix. De política? Isso aí eu não conheço, não. Não sei. A americana tem um bocado. Não, mano. tem uma brasileira, mano. Foi feita uma brasileira. Eu vou lembrar o nome aqui. Eu assisti. O esquema não. Mecanismo? O mecanismo? Mecanismo. Aquela ali foi boa. Aquela foi boa, mano. E aquilo ali, velho. Aquilo ali. Você já viu? Tem uma americana muito antiga chamada The Good Wife. Já ouviu falar? Não. Mano do céu. Cara, é isso aí, cara. Tudo planejado. Porque aqui no Brasil, uma coisa que eu vi em várias séries, eu gosto muito de séries de política, esse negócio. Eu já vi várias em que, seja lá o presidente que vai falar, o Madame Secretary, tem uma chamada Madame Secretary também, que ela é excepcional sobre política. A pessoa não fala o que ela quer. Tem um grupo ali de uns 5, 6 pessoas. Exatamente. Que fala, você vai falar isso aqui, ó. Então, você vai falar assim, vão perguntar sobre isso e você já vai responder isso. O cara já vai preparado. Quando eu vi a Dilma lá, eu falei assim, não é possível que ela não tenha alguém pra falar pra ela, cara. Que ela ia meio que falava do coração mesmo. É que a Dilma não respeitava. Sabe? Eu não sei o que era. Sabe quando assim, ó, nós dois fez o trabalho, você apresenta. Cara, mas eu não sei. Se quiser ganhar nota, você tem que apresentar o trabalho. É bem isso. E a pessoa ia meio sem saber falar. E aqui, mano, cara, mas é cada vírgula, cada pausa. Os caras falam, vai e tal. Se mostra mais cansado e tal. Então, seja o que for, cara, deu uma fatalidade do irmão morrer do cara. O cara, vamos usar isso aqui pra não sei o que, pra se compadecer. Então, quem tiver com família doente e tal, vai e volta. Rapaz, os caras sujo, cara. Sujo o negócio ali. Que o que vale ganhar. Vale tudo, né? Vale tudo. E quando o cara, o partido, o pessoal que tá envolvido tem a grana, os caras fazem o que for possível, né? E às vezes até vi coisas desagradáveis em momentos assim, dependendo de mudança de estratégias, né? Que às vezes eu ficava bem desconfortável da situação, mas eu tava ali, eu não podia falar, não podia me abrir, né? Até hoje, na verdade, tem coisas que eu não posso me abrir, porque são cargos de confiança, né? Então, eu tava ali, o cara que eu construí essa confiança com ele, né? Esse marqueteiro, foi esse marqueteiro e o dono da produtora. Então, os caras confiavam em mim. Cada ano que passava, os caras, não, esse cara... Vai muito de credibilidade, esse né? cara é boa pinta, dá pra segurar, vamos levar ele até mais à frente e tal. E aí você começava a ver como é que funcionava o sistema, né? E
Mano, política é política, né? É claro que assim, a política, pra mim, ela tem que ter o propósito de ajudar as pessoas, né? O maior exemplo que eu tive foi esse lá de Itajaí, que eu vi que o cara realmente fez, mudou a cidade, ele transformou a cidade. Você trabalha com mais gosto, né? Fala, pô, vamos ganhar esse negócio aqui. Exatamente, né? E aí tinha os outros que faziam parcerias, né? E aí você falava, pô, mas e aí? Né? Eu tenho um amigo meu lá que se tornou vereador e a gente conversa até hoje. Ele tem muita dificuldade, porque ele é tipo o Pablo Marçal, ele meio que rema contra a maré, né? E ele tem maior dificuldade, às vezes, porque ele não tem, às vezes não tem parceria, ele tem que brigar, porque ele trabalha, ele tem o propósito dele, assim, ele defende as crianças, né? Então é um assunto muito delicado, né? Um assunto que precisa ter parcerias, ter alianças aí. E às vezes ele tem dificuldade, porque às vezes os caras querem... e aí? Tá mordida? Fica aquela coisa. Você vê, Isaac, porque parece que cada candidato, ele escolhe um nicho. Né? Os vereadores é muito ainda, né? Eu sou a favor das crianças. Eu sou a favor dos barbeiros. Eu sou a favor dos mecânicos. Você vê que o cara tem que, no marketing, o cara fala, a gente tem que focar no nicho aqui e falar que a gente vai defender, sei lá, a escola. Ou a gente vai defender saneamento. O cara tem que escolher um. Se ele escolher vários, ele dá uma perdida? Na verdade, a estratégia que eles têm que usar, eles têm que abordar todos os temas relacionados à cidade. É que existem cidades que o problema não é educação, é o esgoto. Às vezes o problema é saúde, às vezes o problema é segurança, né? Então eles fazem todo esse estudo da cidade. Já com o pessoal que já está ali dentro, vereadores, deputados estaduais que estão ali, até o prefeito mesmo, eles já sabem mais ou menos como está a cidade, né? Mas a estratégia deles é abordarem todos os assuntos. Então, eles abordam infraestrutura, saúde, educação, segurança, saneamento básico. No caso de Itajaí, era sobre enchente. Né? Então, eles tinham a água salobra. Por exemplo, Goiânia não tem um problema da água salobra, mas Itajaí tinha. Né? Então, eles tentam trabalhar esses temas. E, às vezes, quando dá um caos, assim, alguma coisa durante a campanha política... Daí eles focam mais nesses assuntos, porque é o que o povo está falando, né? E eles querem trazer soluções para aquilo ali. E sempre eles tentam trabalhar isso aí. E é sempre com essa questão, né? De contar as historinhas. Vamos chamar esse aqui que está passando por isso, tal, vamos trazer e tal. E sempre eles tinham essa estratégia. Mas como prefeito mesmo que eu vi ali, era importante eles falarem de todos esses temas, né? De todas as necessidades da cidade. Por exemplo, São Paulo a gente tem um problema do esgoto ali, né? Sim. Fugiu o nome agora do Rio. Sujeira ali. E eles falam sobre isso, né? A segurança, por exemplo, o trânsito, que é um caos. Então, são temas que eles vão tentando trabalhar para achar uma solução. Né? Cara, Isaac, você falando isso daí, e minha mente tá aqui, ó. Que eu venho acompanhando o barraco debates, de São Paulo. Né? Não pode chamar de... Cara, tá mais bate do que você falando isso, literalmente tá na minha cabeça aqui, passando agora o filme... da galera, e a poluição? O que você vai fazer? É literalmente isso. Aí, o jogo político é uma repetição. Exatamente. Cara, esses caras vai lá e fala assim, não, pra acabar com isso ou pra ajudar nisso aí, que nem o Boulos lá, eu vou trazer da China um negócio, todo mundo tá utilizando lá. Bicho, fica olhando assim, velho. Isso daí. É umas ideias que não colam. Você fala, pô, isso aí não vai dar certo, mano. Isso aí é do cara do marketing também? Ou o cara realmente, aquele cara, sei lá, vamos usar o exemplo Boulos aí, que falou, vamos supor, eu vou arrumar o problema da poluição com um canudinho. Tô inventando um canudinho que vem da China. Tá, canudinho do Ike Batista, que agora é a onda de açúcar. Mirei, não acertei ainda. Você viu aí, Rafael? Ele tá... Tem um cara bom de tiro, né, gente? Enfim, então é isso aí. Isso é do cara lá, ou os cara falou pra ele? Falou, cara, Bolo, você vai pegar, vai falar disso aqui e tal, e vamos criar disso aí. É assim? Não é ideia do Boulos, vamos supor. A maioria das vezes eu creio que não, né, do Boulos. Pela experiência que eu já tive, não. Porque é o seguinte, porque o que os marqueteiros costumam fazer? Eles vão para empresários. Pô, a gente precisa falar do esgoto. Quem que entende sobre esgoto? Qual que é o engenheiro que os caras entendem? Então os caras vão lá e montam esse projeto. E oferecem pro prefeito. Se o cara tem, vamos falar assim, se o cara tem autoridade suficiente para falar se ele aceita ou não aceita,
Aí vai da pessoa, mas a maioria das vezes eles aceitam as estratégias, porque os caras estão ali para fazer a campanha para ele ganhar, né? Então as estratégias e campanha política é isso. Qual que é a melhor proposta? Eu vou votar nesse cara por quê? Porque ele é um cara de confiança, ou esse cara tem a melhor proposta. Mas e aí entrou a campanha política, entra essa questão de julgar os outros, né? Mas isso é bom, mas o que você fez há 2 anos atrás ali, entendeu? Você molhou a mão do cara, né? Você não sei o quê, né? Você roubou... Você tirou nota baixa em geografia. Você roubou o merendinha das crianças, aquela história, né? Então ele vai jogando isso. Mas aí a estratégia dos caras é essa. E aí eles vão tentando, não, mas eu vou mudar a cidade, eu vou despoluir. Não é como o Marçal tá falando? Eu vou despoluir a cidade. Ele vai mesmo, será? Com quem que ele tá usando? Qual que é a estratégia? Ele tá falando que vai, mas quem que vai fazer isso? Não é ele. Porque ninguém cobra depois, né? Igual, por exemplo, tá lá o Nunes, que é o cara que tá. Aí ele tá fazendo uma campanha hoje falando que ele vai fazer X. O caso dele é diferente porque ele não foi eleito, né? Ele não fez uma campanha para ser eleito. Ele foi o vice lá, que caiu na mão dele lá. Sim. Mas você nunca vê o cara falar, pô, mas na campanha passada você falou que ia fazer isso, 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 e você não fez. Porque o povo esquece, mano. Porque isso é verdade. O povo esquece. Porque você pegar um cara igual, sei lá, o Marçal, não tem como julgar o que ele não fez, porque ele nunca prometeu nada. É a primeira vez que ele tá prometendo é agora. Entendeu? Mas se você pegar o Datena, ele já foi algumas coisas, não foi? Já, vereador, alguma coisa, ou é a primeira vez que ele tá tentando? Não. Que ele tá envolvido com política aí tem muito tempo. Tem. Ele é um apresentador, né? Sim. Então, mas ele tá sempre envolvido aí, cara. Você vai olhar o histórico do cara, pô, cara, você toda vez falou que ia fazer e nunca fez. Exatamente. Tem alguma coisa assim na política que você saiba que é de comum acordo entre todo mundo? Fala tipo assim, isso aqui nós tá ligado que ninguém pode. Desde o Marçal, o Boulos, todo mundo concorda que isso aqui nós não podemos fazer. Tem alguma coisa assim ou vale tudo mesmo? Tem. Os caras às vezes tem, mas o vale tudo, né? Aí que eu tô te falando, aí depende muito do que os caras vão ver, né? Eu já vi essa história, por exemplo, do posto de saúde, eu já tinha ouvido falar, né? Então eu falei, cara, mas como é que isso não vale, né, mano? Como que os caras vão fazer um posto? Não tem dinheiro pra isso? Tem ou não tem, né? Mas quem que inventou a história? Mas aí fica aquele negócio, né? Mas assim, a maioria das estratégias eu acho que vem dos marqueteiros ali. E são projetos bons até, mas às vezes tem coisa que é impossível não de dá fazer, pra fazer. Cara. Não tem. E aí eu acho que tem um acordo assim... Bom, pra mim vale tudo, sabe? Eu vejo assim, pelo que eu tenho visto e acompanhado... Não tem limite, né, cara? Não tem, mano. O cara fala da mãe, o cara fala do filho, chama o cara de frouxo na frente da televisão. Rapaz do céu. E do que eu já entendo de personal brand, assim, de estratégia de marca pessoal, o Marçal, ele tem essa estratégia a longo prazo. Ele tá construindo. Ele tá solidificando a marca dele. Você não acha que ele errou em nada, não? Errou demais. Né, eu tava achando que ele tava muito certo. Até aquele negócio da cadeira. Falei, pô, aquilo ali, eu acho que ele não esperava a cadeirada em si, mas ele esperava algum. Ele planejou uma agressão. Alguma coisa assim. O cara saiu alguma coisa ali e tal. Então, tanto é que ele é um cara que ele tá malhado, ele tá forte, ele aguenta levar um soco, um negócio ali. Então, eu planejou ali. Mas, por exemplo, na última agora ali, o cara pegou e falou, depois de tudo, pô, eles fizeram debate com as cadeiras parafusadas no chão, mano. Poxa, mano, isso é uma vergonha, cara. Não sabia disso. Não, fizeram, cara. O da Rede TV foi na do UOL, não? Do ontem você estava em pé, pô. Da ontem tava em pé. Não, foi antes. Antes, foi os caras parafusaram lá, é um absurdo. Ontem foi do Flow. Aí o Flow criou essa lona lá, criou um esquema lá e tal. Falou, vai perguntar, você tem três. Todo mundo falando que tava tudo certo. Falou, vai ser legal. Aí assinaram um papel, falou, não pode usar apelido do cara, não pode fazer isso, não, beleza? Todo mundo beleza. Chega o pau mais, bananinha, você vai ser preso e tal. Aí o cara pega e fala, você tá excluído agora, você vai ter que sair. Ele deu 3 advertências. Deu 3 advertências. Eu assisti esse pedacinho. Você não acha que ele falou assim, poxa, mano... Você levou, fez tipo o Felipe Melo. Acaba que ele ia sendo o descontrolado. Pô, não pode não acha que nenhum que ele não se controla. Ponto de vista, fala, pô, ali ele podia ter maneirado pra ele continuar até no final, porque agora o cara foi expulso, ou você acha que foi estratégia dele ser expulso? A gente tá falando dele aqui agora, eu acho que é a estratégia. Eu acho que, mano, eu acho não, que mas assim, porque se ele vai até o final, porque alguém que tá falando de estratégia emocional e tal, o cara é expulso com 3 cartões amarelos, vamos supor.
Entendeu? O que você acha? Não, acho que foi estratégico. Porque, assim, ele costuma bater nos pontos específicos e não sair fora desse assunto. Porque se ele sair fora daquele assunto ali, ele vai desviar do foco daquilo que ele quer trazer, né? Ele quis trazer que ele vai prender o cara, né? Então ele não quis sair fora daquele assunto. Aí ele deu aquela pausa lá de, sei lá, 10, 15 segundos. E nos últimos segundos ele falou de novo, né? Foi lá e afirmou o que ele ia fazer. É tipo no futebol. Você curte futebol, não? Não. Mais ou menos? Não. É tipo que no futebol tem o seguinte: você tá com 2 cartões amarelos durante vários jogos. Na hora que você leva o terceiro, você fica expulso no próximo jogo. Aí o cara sabe que ele vai jogar contra um time fraco no próximo jogo. Aí quando é nos últimos minutos desse jogo, ele pega e empurra um cara do nada pra ele levar um cartão amarelo. Porque agora ele tá fora do próximo jogo, que é fraco, e volta zerado no outro. Você tá ligado? Você acha que foi mais ou menos assim? Falou, eu vou ser expulso aqui agora que eu vou alcançar mais coisa. Eu acho que assim, essa estratégia... Ele sabia que se ele falasse que ele ia ser expulso, entendeu? Tem que ser planejado um negócio desse. Não é possível, controle. Mas na verdade, eu acho que eu vou te falar uma coisa, mano. Ele tá querendo tentar alcançar o máximo de mídia possível. Então, com isso, a mídia dele levantou de novo. Entendeu? E eles já estão chegando à véspera das eleições. Pois é, mas aí ficou o Nunes como um cara sereno, um cara tranquilo e tal. E ele como loucão, cara. Não, mas é exatamente isso. Aí depois desse rolo, eu tava até assistindo um vídeo. Ele fez uma live. Eu vi no carro? No carro, chorando e tal. E ali ele conseguiu se... pegar os pontos de novo? Exatamente. Assim. Ali ele falou assim, ó... Você vê que ali ele dá uma de vítima, né? Então você vê que o cara, ó... Me ajuda aí, porque se vocês não me ajudarem, eu não vou conseguir mudar, não conseguir transformar, mudar a nação. Então ele quis trazer toda essa estratégia, porque assim, com isso, ele traz a população. Agora assim, quantas horas de mídia, de jornal, de tudo esse cara não tá tendo? Ele não tem. De graça. De graça. Os canais dele estão bloqueados, os canais de comunicação dele. É porque tem aquele esquema do fundo eleitoral lá que divide uma grana pra galera, né? Mas tem também os caras que investem, não pode, né? Tem gente tem. Por que ele não pode usar o dinheiro dele, então? Os empresários de fora, não. Os empresários porque de fora. ele não pode usar o dinheiro dele, né? Essa é a lei. Até que ele falou também, um combinado dele de não usar, né? E aí, como ele não tem aliança, não tem parceria, aí ele não tem os milhões que os outros caras têm, né? Os outros que estão trabalhando aí, que tem milhões de parcerias, empresários envolvidos, pessoas envolvidas aí com a questão da grana. Então, a estratégia que ele tem é essa, é tentar afetar ali, trazer alguma confusão para que o nome dele seja levantado, né? E é o que está acontecendo. Quantos milhões você já esteve numa campanha já que falou assim, ó, isso aqui é essa bolada aqui pra gente se divertir aqui? Então, era uma coisa que foi onde eu aprendi esse termo, né? Quando menos eu souber, melhor pra mim. Tá nesse nível, mano. Eu pus essa frase na minha cabeça, porque eu começava a ver tanta coisa que aí até tinha uns caras lá falando, não, mano, eu quero saber de tudo. Eu falei, mano... Não quer saber de nada. Eu não quero saber de nada. Quanto menos eu souber, vai ser melhor pra mim. Eu só dou play aqui, colo e corto. Então, às vezes eu via... eu começava a ver situações assim que eu falava, cara, eu não quero ver isso, mano. Isso não... Mas você já viu alguma treta porque o cara sabia umas coisas, ou o cara saiu falando alguns negócios aí? Essa primeira campanha que eu fiz em 2008, tinha um filtrado, cara, dentro da campanha, mano. E esse cara, no meio da campanha, os caras falaram, mano, que isso? A gente tá montando a estratégia, tá saindo, os caras tá vazando. Os caras sabendo, antes de entrar na televisão, os caras mudavam o programa. E aí o marqueteiro descobriu o cara, mano. Era o cara lá, e esse cara... A cagada dele foi que ele fumava maconha demais. Aí voltava lesado. Aí um dia, mano, esse marqueteiro, ele não aceitava. Pegou o cara fumando, né? E ele falou assim, não sei o que e tal. Aí o cara soltou um negócio, falou, então é você, né? E chamou o cara de tudo quanto é nome. O cara, você vaza daqui. O cara, ele saiu o marqueteiro saiu gritando lá. A gente saiu lá fora. O que tá acontecendo aqui? O cara gritando, o cara te chutando. Chutando não, assim, no jeito de falar, empurrando o cara, sai e vai embora, mano. Vai embora. Descobriu que era o cara. O cara tava passando informação pra outra galera. Então tinha muito disso, sabe? E por isso que o nível de confiança dos caras, eles ficavam tudo veáculo. O que será que esse cara né, cara? Arisco. Então, assim, quem entrava, por exemplo, na sala que eu trabalhava, que era a sala de finalização, era só gente específica. Os marqueteiros estão aqui. Então ninguém fecha as portas, tranca tudo, ninguém vai entrar. Só eu que entrava. Aí era eu, aí o dono da produtora, é claro, que sempre estava ali, que ele era o cara
também ajudava na questão da estratégia, e os marqueteiros. E ali eu lidava com os caras. Às vezes a gente nem usava o WhatsApp, mano. O cara me ligava, tem que fazer isso. Pra não ficar registro de nada. Não ficar de nada. Porque às vezes era estratégia dos caras. A gente tem que mudar a estratégia, tem que fazer isso. O cara me mandava o roteiro, mano, é esse aqui, vamos trabalhar esse aqui e tal. E aí ele já perguntava, o que você acha? Não, bora, vamos fazer. Às vezes, no final da campanha, na verdade, eu nem dava muito mais ideia, né? Porque eu já tava tão cansado. Já deu, né? Mano, vamos tocar vocês aos caras que estão pensando, a gente tá aqui só executando ali para que a gente vamos embora. E aí fazia isso, né? Mas eu já trabalhei em campanhas milionárias, cara. Já, assim, de saber de valores ali de... A gente fala de 7 dígitos, né? E cara, tem... E esse marketing gasta esse tanto dinheiro ou esse dinheiro como é que é diluído esse aí? Porque, assim, como a campanha ela tem uma dimensão muito grande, né? Então, eles conseguem trazer empresários que conseguem ajudar nesse suporte. Porque são muitas pessoas envolvidas, né? Só na produtora a gente tinha 30 pessoas envolvidas. Nossa, é muita gente para pagar, né? Imagina, isso só dentro da produtora. Fora o pessoal que estava fazendo... Repórter da rua. A galera fazendo campanha na rua, com bandeirada, com panfleto, o dinheiro que os caras gastavam. Porque na televisão não adianta, né, Isaac? Você só tem aquele tanto de segundos, que sei lá que é quantos minutos, não adianta comprar porque você não compra, né? Não, isso então é determinado. É rua. E aí, essas últimas que a gente começou a trabalhar, já tinha as redes sociais. Então a gente produzia muita coisa para as redes sociais. Então fazia, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê. Às vezes os caras produziam uma coisa que mandava, subia pelo celular, porque não podia subir pela produtora. Então tinha várias coisas que eles trabalhavam assim, né? E assim, da mesma forma que a gente tinha as estratégias, os caras, o oponente era pior ainda, mano. Então, às vezes, a gente via coisas assim, falava, cara, como é que os caras estão sendo jogando baixo desse jeito, mano? Os caras faziam de tudo, mano. O que você já viu os caras fazendo? Você fala, pô, isso aqui, os caras... Esse aqui não... Por exemplo, esse negócio da água lá, que eu te falei, eles chegavam e falavam assim, vocês estão extraindo a água de uma canalização que tem... coliformes fecais, não sei o que tem fecais, Os caras, como assim, mano? Mas aí a pessoa ia lá que mora na rua, ela para pensar o negócio dele e fala, então aí... Não, mas aí é aquele negócio. O marqueteiro monta a parada e joga lá. Aí fala assim, aí todo mundo escuta, que absurdo, a água tá com restos fecais, não sei o que e tal. Aí, o que a gente tinha que fazer? Montar toda uma estratégia, é o seguinte, vamos lá medir a água. A gente vamos chamar uns técnicos, mostrar os vídeos, aí dá uma invertida. Fala assim, pra vocês verem o tanto que esse cara é mentiroso. E aí eles viram o jogo de novo, né, cara? Jogo, só que nisso, a merda do ventilador já tinha espalhado, entendeu? E aí arrumar isso é muito pior. É pior, às vezes é pior. Mas aí que a gente tinha... Aí que era... Os caras eram bons nisso, né, cara? Os caras conseguiam montar estratégia ali e tudo pra tentar ganhar, fazer que... Não, vamos fazer isso aqui, cara. Acho que os caras vão falar sobre isso aqui. E às vezes era, né? E essa questão dos infiltrados, assim, às vezes os caras... a gente via pessoas assim, fala, cara, acho que esse cara aqui não tá certo, mano. Aí a gente conversava. Vamos fazer um teste, vamos jogar isso aqui e ver se sai lá pra ver se é o cara mesmo. Eles tinham algum investigador da polícia ali dentro deles ali pra ficar sempre de olho numa galera? Tinha, eles sempre contratavam pessoas envolvidas, né? Aí, dependendo se tinha orçamento pra isso, os caras sempre colocavam, né? Pessoas ali, segurança, tudo. A gente tinha segurança 24 horas na produtora. Porque senão, os caras batiam lá, metia fogo na gente, fazia, sei lá, quebrava a produtora. Então a gente sempre tinha essa cautela, né? De segurar. Mas assim, de tudo assim que eu via, mano, os caras sempre tentavam montar estratégias, pelo menos das campanhas que eu trabalhei, né? Eu já fiz campanhas para governadores também, que envolviam mais de 50 pessoas, assim, e os caras vinham para minha sala, conversavam e tal. E assim, eu via que tinha essa coisa meio do vale tudo, mas os caras às vezes queriam construir coisas que realmente mudassem tudo ali, né? Vamos fazer algo para realmente beneficiar as pessoas, né? Vamos fazer algo que seja de uma dimensão real para todo mundo, né? O pessoal do marketing chega a conversar ou você chegou a sentar lá com o candidato e falar, a gente vai fazer, e o cara fala, não, rapaz, mas isso aqui eu queria fazer lá, sei lá, uns estádios para as crianças, para os adolescentes, e aí vocês usar isso ou vocês não chegavam nem a conversar com os candidatos, o pessoal do marketing mesmo ali? Conversavam. O cara sentava lá e falava, isso aqui eu queria fazer e tal. Tinham projetos
projetos assim que os caras falam, não, esse aqui não dá pra fazer, mano. Não dá, cara. Não vamos mexer com isso aqui porque vai dar BO. Vai queimar. Então eles tinham... E às vezes entra em assuntos delicados. Por exemplo, Itajaí teve uma época, eles construíram uma ponte lá que liga Navegantes e Itajaí. É um dilema há anos, né? Décadas que os caras falam sobre essa ponte. E ela não existe, porque lá é balsa, né? Que atravessa. Então fica um dilema. Um vai fazer, o outro não. Mas não é possível. O outro é possível. Não sei o que e tal. E fica essa briga entre eles. E às vezes traz projetos que não tem nem dimensão para fazer assim. Mas vai dar certo, vamos trabalhar. E aí tinha essa discussão entre os marqueteiros, e quem era prefeito atual, né? Então eles pensavam. Esse que eu te falei que ficou 16 anos no mercado, o cara era muito consciente, porque ele era empresário, ele entendia de tudo. Então, às vezes, os caras vinham com um projeto e falavam, não, isso aí não vai dar certo. Fazia para a população. Às vezes os caras vinham com ideias. Porque ele falava, cara, o que vocês têm de ideia? O que a gente poderia melhorar? Porque eu sou prefeito, eu entendo, mas eu entendo a necessidade das pessoas, mas e aí, traz um projeto bacana pra gente. E às vezes os marqueteiros iam lá, conversavam com engenheiros, com profissionais. Na boa fé mesmo, para fazer. Sim, para fazer. Né? Os caras queriam mesmo, né? Então tinha essas boas intenções, né? Claro que não são todos que são assim, né? Claro que aí entra no finalmente ali, nessas vésperas, sempre vale tudo, assim, né? E aí onde tem a briga. A gente teve essa última que eu trabalhei, a gente teve muito problema, porque os caras começaram a atacar a gente. E era o prefeito atual, na época, e ele tava indo na reeleição, e os caras atacavam, mano. Os caras não metiam, o cara não fez isso, o cara não fez aquilo. Eu fiz, olha aqui, ó, tá aqui. Mas aí que tá o negócio, os caras jogavam mentira, mano. Não sei o que. Aí você tem que gastar um tempo, que é pouco, em se defender do cara. Se você tá gastando tempo se defendendo, não sobra tempo pra você atacar ou expor o que você pensa, né, cara? Então é tudo. Eu acho que o Pablo, ele usa muito isso, né, cara? Então, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu acho que, assim, nada é acidental ali, como se fala assim, nada no acaso, né? No acaso, né? Eu acho que ele tem estratégia de tudo, tá tudo sob controle dele, né? É claro que assim, é um tiro no escuro, né? Porque às vezes tem coisa que ele falou que vai fazer que não dá pra fazer. Né? Com certeza. Teleférico, por exemplo? Não, o teleférico eu acho que vai fazer. Será? Cara, você não acha, né? O que você acha? Eu acho que dá. Aí é por isso que eu tô te falando, tem que ver qual a estratégia, como ele chegou nessa conclusão. Né? Quem está envolvido, projeto, orçamento, tudo. Né? Eu participei em Goiás, uma vez eu fiz uma viagem para a Ásia com o governador atual lá. E a gente viajou porque eles queriam trazer recursos para construir um sistema subterrâneo de transporte, que era tipo trem sobre trilho, assim, mas é tipo aqueles... Tinha umas partes que eram subterrâneas. Os monotrilhos? Túnel. Aí tinha os túneis, porque eles queriam passar debaixo da cidade, porque não podia mexer na estrutura da cidade. Era um projeto maravilhoso. Ele tinha prometido, né? Só que... Nossa, eu acho que deve ser inviável demais. Aí eu fui com ele, acompanhei os caras, 21 dias de viagem. A gente foi lá, China, Japão, Coreia. Você foi com o pessoal do marketing? Fui. Aí eu fui fazer a parte de captação e edição de vídeo. Mas eu fui com a galera, fui com o governador e tal. Daí a gente foi pra... Índia, China, Japão e Coreia. E aí na Índia os caras têm a tecnologia para subterrâneo. Os caras têm tudo, mano. Os caras são gênios. Faz mesmo. E daí eles estavam negociando, né? Negociavam os produtos que a gente tinha. Na época era o álcool, né? Que estava em alta. Sim. E os caras usavam muito álcool. Aí na Índia, né? Os caras tentaram fazer uma negociação. Mas aí quando voltaram, foram analisar o projeto, tentar, e não deu certo. Né? A intenção do cara era boa para fazer o negócio, mas a dimensão do projeto era tão grande que não tinha recursos para fazer. Né? Então, eles aí na negociação deles não deram certo de fazer o que eles precisavam para continuar com o projeto. Aí eles desenvolveram um projeto de linha, mas na superfície, de ônibus mesmo. Quando você trabalhava nessa época aí, vocês ia ter os debates, você juntava a galera pra assistir e falava assim, vamos ver todo mundo, cara. A gente e fala assim, pô, essa aí foi ideia minha, essa aí deu certo. Porque eu já vi história dos caras perder, assim, eu não sei onde que foi, tipo do cara... O cara tava falando lá, não, porque os pobres lá, porque é difícil lá pros ônibus e não sei o que e tal, e eu quero abaixar. Aí o outro deputado falou assim, ô, candidato, o senhor sabe quanto custa a passagem de ônibus ou não?
E o cara não sabia o quanto custava uma passagem. Ele tava falando que ele andava, e isso quebrou o cara. Entendeu? Aí ele fala assim, nossa, essa deu ruim demais, cara. Agora nós vamos ter que voltar. Tem que consertar. Entendeu? Acontece, não acontece, não? Acontece isso. E aí eles sentam, eu lembro que tinha os debates, e eles já, aí, assim, nesses pontos eu já não conseguia, não é que eu não conseguia ter acesso, eles não faziam essas reuniões dentro do núcleo onde eu estava. Mas elas existem, Mas elas existem, né? Elas estão ali para montar a estratégia, né? Mas aquele negócio tem as boas intenções, né? O problema é que tem alguns que não, né? E aí é difícil você descobrir, porque hoje esses caras já têm uma estratégia tão bem estruturada que eles conseguem convencer as pessoas de tudo, né? Então você fica ali, e a população, ela não é todo mundo que tem inteligência emocional, não é todo mundo que tem um conhecimento, né? Então as pessoas são muito levadas pela emoção. A venda é emoção, né? Então a política também. Então os caras vão pela emoção. O que dá pra fazer? O que não dá? Falando em política boa, pra mim, assim, pelo menos que eu comprei, né? A ideia é do Nayib Bukele, de El Salvador. Sabe? Ele transformou o país, pô. Cara, sim, aquilo é uma loucura. Não tem homicídio há 700 dias. Eu vi falar disso, cara. Realmente, cara. Mas isso é possível, né? É possível. Porque É possível. O que acontece, o Isaac vai saber, você vai poder me falar a sua ideia. Tem cidades, estados, que não é vantajoso para muita gente resolver aquele problema, então eles não resolvem. Você já percebeu isso ou você acha que não? Tem sim. É porque, assim, às vezes dependendo... eu conversava muito com esse amigo meu que ele trabalhava com crianças, e ele falava, mano, para você mudar uma ideia, um propósito, leva décadas, né? E isso não é real, não é uma realidade dentro da política, né? Porque o cara fica 4 anos, 8, vamos falar 8 anos. 8 anos não é nada, mano. Então, assim, pra você mudar a mentalidade de uma pessoa... É muito. Da criança, vamos falar assim, que os nossos filhos que vão ter a mentalidade, vamos falar que assim, nossos filhos estão sendo educados da forma correta, tem uma inteligência emocional mais evoluída, né, uma saúde mental. Então, essas crianças hoje têm 10. Com quantos anos que eles vão estar dominando, né? Então, leva décadas. Então, às vezes, o projeto do cara tá ali sendo desenvolvido e ele é muito bem assim, cara, nem vamos falar sobre isso aqui porque não vai dar para fazer em 4 anos. Não dá para fazer em 8 anos. E tem isso, né? Então, às vezes, os caras que estão mais envolvidos ou que já foram prefeito estão se reelegendo, às vezes eles têm mais essa noção, né? Falou, cara, não dá para mexer aqui não, mano. Agora, é claro que, assim, se a gente falar um pouco mais de segurança, né? Vamos falar, os caras evoluíram. A segurança tem como mudar, mas aí como é que a gente faz? Porque a gente está em 4 anos, você muda a mentalidade de um bandido? Não tem como, cara. O Paulo falou que é triplicar a polícia, não foi? Então, é possível. Na verdade, não é só isso. Você tem todo um sistema que você depende do governo federal, que não é só colocar o bandido na cadeia. Falta a estrutura para segurar o bandido na cadeia. O quadradinho ali. Falta juízes para julgar a ação. Então, por mais que às vezes a pessoa tenha uma boa intenção, mesmo o presidente, nós vimos o Jair Bolsonaro tentando fazer várias coisas que pareciam ser até boas, porém, cara, foi uma barreira geral. Então, na verdade, eu acho que, por exemplo, o Pablo hoje que tá aí, se ele ganhasse, ele vai tentar mudar o máximo possível, mas vai ser um cara que vai ser barrado com certeza, em todas as áreas. Se Pelo ele depender de Brasília, na galera ali. Se ele depender, tem um rapazinho novo também, eu esqueci o nome dele agora. É um rapazinho novo. Nicolas. O Nicolas. O que você acha do Nicolas? Aquilo lá é uma piada ou é um rapaz que tá querendo realmente ser uma geração de mudar o Brasil? Ele é um cara que você vê que ele tem boas intenções, né? Eu vi muito pouco sobre ele, mas assim, pelo histórico que eu vi, é um cara, um boa pinta. É um cara que tá construindo a sua marca, construindo o seu império, né? Como se fosse, para que tenha uma credibilidade com as pessoas, né? Que tenha coerência daquilo que ele fala, né? Daquilo que ele vive. Então é possível, mas é negócio. Às vezes para essas pessoas terem um diferencial, tem que ser louco igual o Marçal.
fazer umas loucuras, porque aí ele consegue todo mundo ver. Quem conhecia o Marçal? O bonzinho não sobe, né, cara? Não sobe, porque não tem força, né? E eu vejo assim, a população de São Paulo, quem conhecia Marçal já é conhecido, porque eu conheci o Marçal quando ele mudou de Goiânia para São Paulo. Foi bem nesse período mesmo, né? E eu lembro assim, quem conhece o Marçal, né? E eles, pra você ver, desde a época que ele mudou, vamos falar 2017, 2016, eu acho que ele mudou para São Paulo ali. Desde lá ele está construindo, ele está fazendo tudo que ele pode fazer para que o nome dele seja visto, né? E agora explodiu, né? Com toda essa confusão que dá, o nome dele vai explodindo mais ainda, vai saindo, vai entendendo. Aí tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, às vezes, ele faz a confusão e vem corrigindo, né? Ah, não, cara, mas olha só e tal, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Você que é do marketing, Isaac, você acha que ele pode ter planejado, às vezes, nem ganhar essa eleição, mas se promover? Você fala assim, cara, isso aqui... Ele já tá ganhando, já. Não, mas às vezes ele não achou que ele ia ganhar. Seguidor. Não, eu digo assim, ele vai sair ganhando de qualquer jeito. Olha, para ele ganhar, realmente tem que ter um diferencial aí, né? Porque... Eu não sei, eu teria que ver, até vi pesquisas que ele não tá na frente do jeito que ele imaginou que queria estar, né? Mas ele com certeza, se ele não ganhar nessa, na próxima ele vem com toda a força, né? Sabe quem eu acho que ele tá imitando? Sabe quem que eu acho que Pablo Marçal tá imitando? Enéas. Cara, Enéas na época... Quando eu era pequeno. Não, mas ele não tá imitando o Enéas mesmo. Olha os estilos do Enéas. Não, o Enéas. Cara, olha o estilo do Enéas. No final da vida ali, ele conseguiu. O Enéas, O cara, Enéas hoje ele ganhava. Eles pintaram com pra marketing. mim. O Enéas, pra mim, quando eu era pequeno, me pintaram ele como um cara louco. Não, mas pra todo mundo. O cara tinha 14 segundos de campo. Olha só como é que ele era. Ele era, tipo assim, estilo Pablo Marçal. Ele era arregaçado. Ele, na época da política, ó, se formos comparar, se você for ver os vídeos anteriores, ele é o cara que chegava arregaçado. E era um cara que hoje, depois de mais velho, eu olho pra ele e falo assim, que cara inteligente, meu. Cara, e era dado como louco. Mas é o marketing que a galera do outro lado fazia contra ele. Meio que você fala, cara, esse cara a gente não pode deixar ele falar, cara. Se esse cara falar, eles vão saber quem que é esse cara. Então, eu não sei como que funciona do partido. Fala, não, esse partido tem tantos segundos. Ou alguém fala, pô, aquele cara ali a gente não pode dar minuto pra ele, porque senão vai dar problema. Por exemplo, por que o Pablo Marçal não tem tempo de televisão, você sabe? Por causa do partido, né? O tempo é definido por partido. Então, dependendo do tamanho do partido, é definido o tempo. Não tem nada. Então, o partido dele é pequenininho, então ele tem lá segundos. É só ele que não tem? Nossa. Então, tem outros partidos, né? Mas, por exemplo, se pegar um partido maior que tem uma aí você tem uns minutinhos ali. Tempo maior. Né? Nesse interior que eu trabalhava, era 20 minutos. Mas o partido do candidato que a gente estava trabalhando era grande. Então, o cara tinha 11 minutos e 59 segundos. Então, você consegue... aí você trabalhava. Aí teve uma vez que a gente trabalhou com uma campanha de um candidato a senador, ele tinha 2 minutos e 30 segundos. Então era isso, a gente tinha que fazer toda uma produção, um esquema, mover tudo para produzir 2 minutos e meio. E aqueles figuras que chega, tipo assim, vou me candidatar de... Chapolin. O cara, eu sou o Jesus, vim pra salvar o mundo. Teve um lá, oi, eu sou o fulano, rola bosta. Como é que os vereadores, cara, eram muito criativos, né, cara? Aqueles caras não podem ganhar, pode, assim? Se alguém botar, eles podem ganhar? Tiririca, velho. Tiririca tava nessa plataforma dessa galera? O Tiririca, a estratégia dele não era ele ganhar, né? Era puxar a galera que ele tinha, porque ele teve tanto voto que ele puxou na parte dele, né? Não, mas não primeiro, porque a galera não imaginou que ele ia ter aquele tanto de voto. Você achou? Você acha que o cara... Mas é aí que ele tá. É que assim... Ele não teve o marco inteiro, teve? Eu lembro até hoje, olha que na minha
cabeça... Os caras não brincam. Não mano. é, né? Porque, assim, na verdade, é tudo estratégia, né? E quando você estuda a questão da desenvolvimento de marca pessoal, o cara tem que ter um diferencial. E, às vezes, a loucura do cara é o diferencial. Né? Igual o Marçal. O Marçal não pode ser bonzinho, porque não é todo mundo que é bonzinho. A cultura do Brasil tem os bonzinhos, mas tem uns caras que querem ver pauleira, meu. Pô, cadê o cara? Esse cara tá bonzinho demais, não gosta desse cara, não. Entendeu? Então, ele tá fazendo tudo isso aí porque, assim, ele tá sendo visto. Pô, ele é um cara, você vê, ele não estoura, né? Ele fala, não, eu não sou. Mas é aquele que sabe manter o negócio. Ele constrói ali a situação, tudo, e já vai trabalhando. Então, assim, como ele já entende quem são as pessoas, qual é o público que ele está trabalhando, que é o público geral, que é muito mais difícil, né? Que você não consegue focar. E a política você tem que envolver todos. O máximo de gente possível. Né? Como é que você monta uma estratégia para trabalhar com todas as pessoas possíveis? Então você não pode ser só bonzinho ou só mal. Às vezes você é um cara violento. Tem que ter o vídeo porque emociona, tem o vídeo nervoso, tem o que apanha. Porque o algoritmo, na hora de espalhar, o cara que gosta só de pancada vai ver ele batendo. Exatamente. O cara que gosta só de calma, não sei o quê, vai chegar nele o vídeo dele chorando, o vídeo dele, entendeu? Esse que é o poder desse digital. Pra mim, né? o Tiririca, o que marcou pra mim foi o humor contando a verdade. Que ele fez. Porque, cara, tem uma coisa que põe na minha cabeça e até hoje não sai. Tiririca, pior que tá... Não fica. Não fica. Essa aí ficou marcada. Cara, que coisa Isso aí não louca, veio dele, né? velho. Ou seja, Pode ser que era uma piadinha dele, entendeu? porque ele tinha essa sacada, né? Tinha. Ele poderia ter criado isso aí. E aí, né? só que o marqueteiro falou, puta, é isso aí, cara. Vai usar isso aqui. Você vai usar isso aqui na sua campanha inteira. Você vai ganhar. Aí lá, será? Pode usar. Aí que os caras entravam mesmo, entendeu? Porque ele já tinha, como ele já tinha uma grana, assim, ele deve ter contratado uma galera ali, na hora que falou, rapaz, esse negócio dá pra virar, né? E às vezes nem, dependendo, nem sei se ele tinha, mas às vezes as pessoas que ele conhecia ali, às vezes tinha essa noção de estratégia, né? E aí já falava, pô, faz isso aí, mano, vai ganhar, vai ganhar. Eu lembro de prefeitos que não ganharam, os caras tentavam usar estratégia, né? A do Lula, né, cara, da picanha, né? Mano, aquilo ali, a hora que eu vi a picanha, eu falei, isso aí é marqueteiro, mano. Aonde que ele ia tirar aquilo, mano? Aonde que ele ia tirar aquilo? Mas ele é amigo do JBS, uai. Vai que cola, vai que cola. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, vai ganhar campanha com isso aí. Aí a gente tava fazendo campanha... Você acha que ele ganhou mesmo no voto? Não sei dizer, cara. Isso aí, assim, é uma coisa que... A minha frasezinha, né? Quanto mais eu souber, melhor. Mas existem ali, já vi assuntos sobre esse aí, né? É difícil falar, cara. Porque, assim, eu acho que foi pelo voto. Porque, assim, do que eu já vi, por exemplo, pessoal que uns amigos... Eu nunca fui no Nordeste ali, mas uns amigos meus já foram lá. E eles falavam assim, mano, é uma lavagem cerebral. Os caras têm um painel de LED na cidade, rodando 24 horas o nome do cara. Credo. Como é que você não ganha? Não tem outra pessoa que tá falando ali. E essa galera não tem TV, mano. Essa galera não tem internet. E todos votam. Mas não dá mais voto que o resto do país. Não, mas... Você sabe aonde que eu penso, assim, Isaac? Por causa de algumas coisas que o cara do marketing deve chegar umas buchas pra ele. Com certeza, Por exemplo, Bolsonaro ia lá e fazia um negócio, enchia aquele trem de gente. Aí o Lula ia lá e fazia, dava meia dúzia de gente lá, ou bem menos. Os caras chegavam com o vídeo e falavam assim, irmão, agora você resolve esse trem pra nós aí. Videomaker. Se vira. Eu preciso ganhar e nós estamos com essa bucha aí. Se vira aí. É mais ou menos isso que acontece, né? É isso aí. Eu vou te falar, com certeza, sim, teve influência, né, para ele ganhar. Agora, em que nível foi essa influência, eu não tenho dimensão. Porque essas conversas sempre existiram, né, de que as manipulações e tudo, né, e eu acho que isso pode ter acontecido em cidades bem pequenas, né, que às vezes a gente acha que não dá nada, mas a soma do pouquinho em pouquinho dá o bastante suficiente para ele fazer essa diferença, né. E ele sabia que ia perder no sul do país, né. E ele sabia que no norte ele conseguiria fazer a diferença, né? Então, provavelmente aí a gente está falando de um governante nacional, um presidente, né? Então, assim, eu acho que tinha muitas pessoas envolvidas aí com estratégias, com performance lá, que eles trabalhavam ali para que isso acontecesse, né? Porque eles precisavam voltar para o governo, né? Para
trabalhar tudo o que eles queriam, né? Então, assim, eu acho que houve sim estratégias para que isso acontecesse. Né? Você acha que no Brasil hoje existe um grupo ao ponto de criar uma conspiração? Ou você acha que é too much? Você acha que aí não, eu acho que sim, mas é possível, né? é possível que tenha, né? Até porque a gente não tem dimensão desses grandes empresários. Esses caras dominam, né? Meia dúzia de pessoas ali dominam ali o país, dominam, né? Não tem jeito. Existem, ali, né? As cidades pequenas que eu trabalhei tem essas pessoas. Na cidade da minha esposa tem um cara lá que um grupo de pessoas que dominam. Então, assim, você vai vendo que desde os pequenininhos até os grandãos existem essas influências, né? E é os caras que mandam, né? E aí, como é que vai fazer? Né? Então, vamos fazer aliança com esses caras, não vamos, não sei o quê. Então, é isso que eles trabalham, né? Eles tentam estar no comando disso daí. Tem a grana, né, cara? E aí, realmente, é onde que para alguns pesa, faz a diferença. Política nos Estados Unidos. O que você tá achando aí dessa bala na orelha? Olha, eu vi essa bala na orelha e eu falei... Assim, pelo que eu tenho visto, né? O Trump teve sorte, cara. Você acha que não foi marketing? Não, ali não foi o marketing. Tinha que ser muito. Não, eu vou falar pra você. Eu não duvido, cara. Olha, eu não duvido, mano. Eu já vi uns caras aí no Sniper aí que o cara não é louco, velho. Não, só que eu acho muito pouco, nossa, né? Eu assisti várias coisas, assim, né? Analisei assim, falei, cara, não é possível que os caras bolaram um esquema desse, né, velho? E aí, assim. Aí depois eu vi a entrevista ao julgamento da como é que chama a menina lá? A diretora de segurança, esqueci o nome dela agora. A que tentou colocar a arma e... Não. Ok. Tava no meio do público. Segurança Nacional. Não, a secretária mesmo, que saiu do cargo, né? Que ela tava... Sim, ela tava, acho que no meio do público lá, vendo. Eu não sei se ela... Porque parece que foi um menino, não foi? Um adolescente que... Não, que ela não foi adolescente, não. Que atirou? Sim, foi um... Foi um moleque, cara. Molecão. Então, aí eles estão ligando agora, né? Agora teve aquele caso também daquele mais velho, a tentativa de matar ele de novo, né? Foi. Acharam o cara lá. Né? Agora, sim, essa do Trump ficou muito suspeito, porque assim, pô, não é possível que deixaram o moleque subir lá em cima, né? Pois cara. Muito... Um erro grotesco. E eu acho que, assim, ou ele fez muito bem feito, né? Pra você ver que ele entrou lá dentro. Ele foi lá e conversou com a galerinha e tal, e quando viu, subiu e foi lá e fez... Mas carregando uma bolsa, mano. Não é só nisso. Eles falam que os snipers que estavam aqui desse roof, eles já estavam de olho no cara. Os snipers desse lado aqui, protegendo o Trump, já sabia que o cara tava armado do outro lado. Eu não cheguei a ver isso, mas eu vi que os caras estavam em alerta, e aí a população começou a gritar, não, tem um cara, não sei o quê. E aí os caras começando a procurar, e foi quando rolou os tiros, né? Não, e o pessoal deu esse burburinho antes dele atirar. Foi. E aí, assim, o cara era muito ruim, mano. Muito ruim. A sorte do Trump é que o cara era ruim, mano. Porque senão uma cabeça daquele tamanho não dava pra errar, né? E se você analisar, não tem como, né? E assim, eu vou falar, até falo mesmo, cara, acho que foi um milagre mesmo, porque você viu aqueles estudos que eles fizeram da cabeça dele? Que foi um movimento de milissegundo, mano. Esse movimento que ele fez, assim, que errou a cabeça dele. Foi tipo, o cara sabe, não, agora vai. Atirou não tem como planejar. Não tem, né? É porque eu já vi nessas séries de negócio, o cara armou isso aí, cara. O cara tava perdendo, aí o cara armava uma tentativa de assassinato pro nome do cara explodir. Mas não tão perto assim, né? Não tiro na cabeça, né, cara? Assim, o que me deixou mais, assim, falando que, no meu pensamento, que foi mais real, é porque morreu aquele outro cara, né? Aí ele disse, ele tava protegendo a filha. Eu acho que não, né? Porque foi tão rápido o tiro que acho que não conseguia. Não dá tempo, né? Ele pode ser que tenha levado o tiro e tentado proteger a filha, né? Mas foi muito rápido ali, né? Então ele foi sorte, mano. Acho que ali foi um milagre mesmo. Um evento desse aí, os pontos dele sobem? Sobe. Porque todo mundo a mesma fala coisa, isso, né? É aí onde tá, né? Essas loucuras, esses desastres, esses catástrofes que acontecem, isso em qualquer lugar no mundo se torna agora, por exemplo, a guerra que tá rolando lá, né? Israel, tá a flor na pele, né? Então tudo isso traz o assunto, e as pessoas envolvidas ali, elas
elas começam a crescer o nome, né? Seja pro bom ou pro ruim. Mas o nome da pessoa vai estar ali, né? E fica marcado. E o Trump teve isso, né? E aí, assim, se for estrategicamente falando, ele foi muita cagada, né? Nossa, podia dar muito ruim. Ali o marqueteiro poderia ter sido mandado embora e preso, né? Você já viu alguma das estratégias aqui nos Estados Unidos, de alguma das eleições que você fala, pô, isso aí é pra aplaudir mesmo. Eu podia ter pensado nessa. Não, ainda não, mas é tudo marcado, então? Tudo você olha assim e fala assim, isso aí eu já conheço. A maioria porque assim, sempre eles vão falar de alguma coisa, aquele negócio, qual que é o caos do país? Por que o país está num caos que está? Por exemplo, vamos falar dos imigrantes que estão entrando ilegalmente, né? É um assunto de pauta dos caras, né? Mas nunca vai ser um assunto de uma prefeitura, por exemplo. Então, assim, esse assunto ele tá em cima. Tem muita gente que é a favor? Tem, mas tem muitos que não é, né? E aí fica esse dilema, qual que é? Quem que eu vou votar? Vou votar na Kamala, porque a Kamala deixa aberta a porteira, né? Não, mas essa porteira aberta, o que vai acontecer com o país daqui 20, 30 anos, né? Porque os filhos desses caras vão nascer com uma cultura diferente, com tudo diferente, vai transformar o país, né? Mas e aí, vai ser bom para o país ou não vai? O país precisa de imigrante ou não precisa? Aí fica esse jogo, né? Quem que é quem, né? E aí cada um vai dar suas políticas, os valores, né? Mas é loucura, mas todos é a mesma estratégia. Eu vejo aqui nos Estados Unidos os caras falando, é a mesma coisa do Brasil. É a mesma coisa em inglês. Só que eles usam a cultura deles, o jeito deles de falar, né? As apresentações, megas apresentações. O lance do Biden tá perdido. Isso daí é algo que o marqueteiro tá fazendo. Mas você acha que o Mark falou que eu quero que você incorpore alguém de 200 anos de idade? Não, acho que aí o negócio dele Ele já tem 200 anos de idade. Acho que ele já passou, já como é que se fala? Já venceu ali, né? Aquilo ali já... Vamos falar de coisas boas aqui. Você viu muita coisa boa, muita coisa suja, muitas coisas que você hoje olha para a política e com certeza vai olhar de uma forma totalmente diferente do que as outras pessoas. Mas lá dentro tem muito aprendizado e tem coisas boas também, políticos tentando fazer o bem a outras pessoas. No mundo da política, você tem os dois lados. Tem. Os que querem fazer o bem e outros que querem só se aproveitar. Exatamente. E isso daí eu imagino que deve ter um grande impacto na sua vida e que você vai levar para o resto dela. O que você aprendeu de bom e o que você leva para você aplicar no seu dia a dia? É uma pergunta boa essa aí. Mas assim, desses todos os anos que eu já participei, eu vi que tem pessoas boas que querem fazer a diferença na vida das outras pessoas, né? Tem pessoas que querem mudar a vida, sabem que o Brasil foi construído, às vezes, as cidades pequenas, por pessoas mal intencionadas, que não se importam com as pessoas, e elas vêm para fazer a diferença. E eu acho que, assim, muitas não conseguem porque não tem a força, né? Não tem, às vezes, a energia, não tem a aliança correta para conseguir crescer e convencer a pessoa de votar, né? E tem muitas pessoas boas, muitas pessoas bacanas que entram no mercado, só que muitas, às vezes, mesmo com a boa intenção, elas têm que jogar o jogo lá dentro com os caras, porque não tem como, às vezes, de construir alianças ou fazer diferença tentando remar somente contra a maré, né? Então, e eles tentam, de forma cautelosa, fazer alianças que não prejudiquem tanto, né? Então, o que eu vejo, assim, é que graças a Deus ainda tem pessoas boas que querem fazer diferença no Brasil, né? Nas cidades, como vereadores, deputados estaduais, prefeitos, né? Como eu te falei, esse prefeito que ficou 16 anos no governo lá, o cara fez uma mudança geral na cidade, o cara mudou a cidade, né? Não que o outro não fez, mas esse cara evoluiu, assim, ele ficou marcado por centenas de anos ali, deixou um legado para trás, né? E outras coisas que eu tenho aprendido, que é o seguinte, é a frasezinha que eu gosto de falar: quanto menos eu souber, melhor para mim. Porque a gente começa a descobrir coisas que a gente fica, às vezes, até enojado. Fala, cara, não é possível que os caras estão fazendo isso, entendeu? Não é possível que os caras estão
nem era muito nosso, mas a gente ouvia do candidato, os caras estão molhando a mão, né? Não sei o que e tal. E aquela coisa assim, pô, pra que isso, né? Aonde que os caras querem chegar com esse poder, né? E aí tem muita gente envolvida por trás, né? Aí chega um ponto que eu fico neutro, né? Eu não sei. Eu cheguei... hoje, para mim, votar numa pessoa, eu tenho que conhecer ela muito bem, conhecer o background, saber de onde que ela tá vindo, qual que é o propósito dela. Porque, assim, simplesmente por votar, não faz a diferença, né? E hoje a gente quer pessoas que fazem a diferença, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Como as pessoas podem identificar, pelo menos, um político mais decente? Hoje a gente tem um acesso à internet de uma forma muito explícita com tudo que a gente precisar de informações. É claro que hoje a gente já tem que tomar cuidado porque as informações já estão sendo distorcidas, né? A inteligência artificial está vindo com toda a força e ela está trazendo muita coisa que os caras de má intenção estão usando para influenciar. E aí entra uma coisa que sempre que eu estudei agora nessa questão do personal branding, é você estudar o histórico da pessoa, você entender quem ela é, né? E essa é uma das estratégias que eles usam para os candidatos, contar a sua história. Conta a sua história. Quem é você? Qual que é o seu propósito de vida? O que você tem feito antes de você entrar aqui? O que você tem feito para as pessoas? Qual que é o seu diferencial? Você tem dado o seu tempo, você tem dado a oportunidade, atenção para as pessoas, para você conseguir cativar elas, para que elas tenham a sua confiança. Então é muito mais disso, sabe? Hoje o meu olhar, minha visão é muito essa. De que, tá, eu vou votar no Trump. Mas quem que é o Trump? Quem que é Kamala? O que ele já fez, O que ele já fez, né? Ah, o cara, ele é ignorante. Mas peraí, beleza, isso aí é uma característica do cara. O cara pode ser bravo, pode ser não sei o quê, mas o cara fez, o cara não sou a esposa dele, não tem que viver com ele. Entendeu? E então é muito esse olhar, sabe? É claro que todos têm a boa intenção, mas às vezes por trás dessa boa intenção tem as malícias, tem as alianças, às vezes, que custam muito caro. E às vezes custa caro ao ponto de 8 anos o cara ter que estar lá fazendo coisas que não deveriam porque tem uma aliança para resolver um problema, né? Então, 4 anos, né? Vamos falar 4 anos. Ou 8 anos se conseguir reeleição. Então, tudo é esse processo. Eu sempre olho isso, né? Sempre tento ver a pessoa, conhecer. E não julgar, às vezes, pelo que ela é. Porque tem pessoas que é nervosa, tem pessoas que é calma. Eu sou um cara muito calmo, né? Até as pessoas falam que admiram quão calmo é. Mas eu não sou um cara nervoso. Mas às vezes, eu ficava assim... Pô, mas esse cara é muito nervoso, esse cara é bravo, não sei o quê. E eu não conseguia entender o porquê. Às vezes repudiava, né? Falando, eu não vou votar nesse cara, esse cara é esquisito. Mas hoje eu entendo. Que às vezes é a personalidade da pessoa. É porque a personalidade é diferente do caráter. É, né? Exatamente. Quando o cara tá, às vezes, ali num debate, ele tá mostrando uma das personalidades que ele tem. Mas para você decidir votar nele, você tem que olhar o caráter dele dali para trás. Exatamente. O que esse cara fez? É aquela famosa frase assim, nossa, se eu ganhasse na loteria, eu ajudava um tanto de gente. E o cara nunca ajudou ninguém. Exatamente. Ele não vai ajudar alguém depois que ele ganhar na loteria. Então, o cara que ele nunca fez pros outros, sem ser nada, não é porque ele tava esperando um cargo para poder fazer, né? Exatamente. E você vê, assim, falando do Marçal, né? Você vê que é um cara que faz. Ah, beleza, teve aquele negócio da enchente do Sul lá, né? Ele foi um dos momentos que realmente ele usou para levantar o nome dele, mas é um cara que fez a diferença. Esse cara, o pastor que eu trabalho com ele aqui tem o contato direto do Marçal. E o Marçal ajudou, mano, conseguir os contatos do container pra gente mandar os materiais aqui. Ele foi um da chave. E eu fiquei impressionado. Falei, pô, olha aí, pra você ver o cara fazendo a diferença, né? Ele quer realmente, ele tem boas intenções, entendeu? E ele tá fazendo o que é possível dentro da realidade dele, das estratégias que ele tem pra realmente assumir, né, o governo da cidade. Eu daria o voto pra ele, né? Deixa eu fazer essa pergunta. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peraí. Se você fosse votar nos Estados Unidos, você votaria por Trump, pra Kamala ou nulo? Aqui? Vou pegar as duas eleições o voto mais... é secreto, brother. Não, velho. Tô carregando e andando. Eu sigo um cara no Instagram, não sei se posso falar aqui. Pode falar. Chama Charlie Kirk. E esse cara, ele é trumpista, né? Só que o cara, ele traz algumas perspectivas muito
boa sobre o Trump, né? E eu não gostava do Trump, cara. Eu odiava ele, mano. Mas aí depois que eu comecei a entender todo esse processo, é um cara que vai fazer a diferença no país, né? A Kamala eu não conheço, né? Eu não conheço o background dela. Então, assim... talvez alguns valores dela não batem com o meu, né? Então tem que analisar isso bem, né, a fundo para saber realmente. Eu não fiz isso até porque eu não voto aqui, né? Mas é uma boa ideia. Vamos até dizer, se você votar assim, né? Tá? Eu te dei 3 opções, tá? Te dei o nulo também. Não, eu acho que assim, o voto ele é válido, né? O nulo, eu acho que é uma perca de tempo. O nulo é votar em quem tá ganhando. Pra mim. Você vai votar. Porque assim, o voto ele existe, né? E você tem o direito de votar. Então, acho que assim, é direito nosso de escolher a pessoa, mesmo que seja a pessoa errada. O voto nulo, ele vai dar a chance para outra pessoa ganhar, né? O seu amigo ganhar, que o seu amigo votou. E um voto faz a diferença, né? Então, acho que assim, a gente tem que saber escolher, mesmo que... É que hoje, assim, o mundo tá virado, assim, vamos falar, né? Então, tem muitos valores diferentes, cada um vivendo a vida que quer, né? E isso vai conforme quem vive naquela bolha que você tá, né? Então, a bolha que eu vivo, às vezes são valores diferenciados sua ou dele, né? Mas eu, por exemplo, eu acredito que o Trump fazia diferença no país, vai fazer a diferença no país. Ele não gosta de imigrantes, mas espera aí, cara, vamos analisar a situação, né? O que ele tem feito? Por que ele não gosta do tipo de imigrante? Né? Então, a gente tem que avaliar todo o processo para entender. E eu acho que ele tem valores bons. Ele fez cagada? Fez, muita, né? Mas... quem nunca fez cagada, né? Quem nunca errou, quem nunca acertou e tal. Pedra. Então, exatamente. E aí, assim, pelos valores, até eu assisto muito esse Charlie Kirk, ele fala, ele traz ali as pessoas, né? Ele vai para as escolas, né? E entrevistam os estudantes. Por que você vota na Kamala? Por que você não vota no Trump? E aí você vê que é um povo assim que às vezes não tem o conhecimento, não sabe, cara. Quem que é a Kamala? Não sei, mano. Era vice, beleza, mas você sabe quem que ela é? O que ela já fez? Qual o diferencial dela, né? Ele faz essas perguntas e ninguém sabe responder. E o Trump. Não, o Trump, ele é mau. Como assim ele é mau? O que ele fez pra você? Não, é porque ele não... ele é contra os imigrantes. Mas... a entrada nos Estados Unidos imigrantes é crime. Você sabia disso? Mas tem que... Como mas assim, isso acontece em todo mundo. No Brasil é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Não, a gente vê, por exemplo, o que acontece quando o cara vai votar, ele vota o seguinte: o que eu vou sair ganhando nisso aí? O voto é assim. Então, se eu tô no Brasil e eu moro em São Paulo e eu moro num lugar que tem asfalto, que não tem asfalto, todos os 5 lá, o que falar que vai asfaltar lá onde eu moro, exatamente, é onde eu vou votar. Eu tô nos Estados Unidos, tem 2. Apesar do cara não votar, quem falar que vai ajudar os imigrantes é o que vai ganhar o voto do imigrante, que tá legal. Se o cara ele tem uma empresa lá e não consegue virar, se um dos 2 falar que vai ajudar o pequeno empresário com o negócio, é nesse que o cara vota. Ele não tá pensando às vezes no país, no estado, na cidade. Ele tá pensando nele. O que eu vou sair ganhando com isso? Hoje, então, cada dia é isso. Né? Eu acho que é por isso que dá esses quebra-pau. O cara tem que tentar acertar o máximo de nicho possível. Então eu tenho que ganhar a voto do cara que ele é empresário, eu tenho que ganhar a voto do cara que não trabalha, eu tenho que votar do cara que é professor e voto do estudante. Aí vira esse rolo que tá, né? É isso onde os marqueteiros entram, né? Com estratégia. Dividir voto para pegar voto de todo mundo, né? E entender assim que tem valores que não são negociáveis, né? Então, assim, tem gente de todo tipo. Então, os seus valores que não são negociáveis vai afetar muita gente que não... Para ele, aquele valor seu não importa. Né? Então, aquele voto você não tem. E é normal. Isso é normal. Cada um tem o direito de pensar, né? Mas eu acredito que o voto, ele faz toda a diferença. Eu acredito no voto. Eu nunca tinha pensado nesse negócio do voto branco. Não, o voto nulo, você está votando em quem está ganhando. Por exemplo, vamos supor, nós 5 aqui, né? 3, não, 4, né? Vai votar. 4. Ele vota, vamos citar a Kamala e o Trump. Ele vota no Trump. Eu voto na Kamala. O Rafael vota no Trump. Se você votar nulo, quem que vai ganhar? O Trump. O Trump. Porque o voto nulo vota sempre para quem tá ganhando.
E se eu não me abster, aí não fica sem nada. É a mesma coisa. É que assim, às vezes a pessoa fala assim, vamos votar nulo, todo mundo, porque... Pra anular a eleição. Mas peraí, não é isso. A intenção da política não é essa, né? A gente tem que ter alguém que governe o país, que governe a cidade, né? Só que a gente tem que ter as pessoas certas. E eu acho que assim, é por isso que a gente, na democracia, a gente tem esse direito. E é um direito nosso, né? Então, pra mim, eu não voto nulo, cara. Eu votei errado. Já votei em pessoas que realmente não fez a diferença. Mas eu não entendia. Pra mim, eu fui como é que fala? Eu fui atraído pelas propostas, né? Mas sem entender o background da pessoa. E aí, quando você vê, falando, peraí, esse cara aí sumiu, cadê o cara? Né? Eu já trabalhei com isso, com um deputado estadual, que o cara trabalhava... um ano antes e um ano depois e depois sumia. E cadê o cara? Aí na reeleição ele apareceu na feira comendo um pastel. Exatamente. É bravo. Então, assim, e aí onde eu falo, né? Cadê o cara? O poder do povo é esse, é o tempo, né? E a dedicação, a atenção das pessoas. Você tá lá? Você tá lá conversando com o cara? Você foi lá para conhecer o pessoal? Você foi lá para... às vezes tem gente que usa até igrejas, né? Nossa, grandes massas de população para tentar atrair as pessoas. Beleza, mas e aí, você tá fazendo a diferença? Né? Ou você tá indo lá só para o povo te ver e achar que você é bonitinho, que você vai ganhar e tal, entendeu? E é claro que assim, tem muito valor a questão da indicação, né? Se eu falar que você é um cara gente boa, beleza, mas se eu falar que você é um cara mau, e aí? Conta né? também, não? Esse cara, ele, por exemplo, vocês dois são muito amigos. Pô, vocês se conhecem, um dá valor no outro. Aí ele chega e fala de mim, pô, o Isaac é um cara bacana. Aí você vai acreditar nele, né? O ponto então, credibilidade. Então, credibilidade, então é isso. Então, isso é algo que acho que influencia muito, sabe? E a gente falando de a grande massa, que é o país, né? A gente tem que analisar tudo. Tem coisas que a gente vai gostar do cara, tem coisas que não. Mas eu vou ter o direito de votar nesse cara, porque eu sei que se esse cara ganhar e fizer a diferença, eu fiz a diferença, né? Como cidadão, né? De votar, de ter escolhido a pessoa certa. Né? Eu sou meio não contra, cara, mas de refletir de o voto de todo mundo valer igual. Você tá entendendo o que eu tô falando? Como assim? Por exemplo, o voto de um cara que trabalha é o mesmo voto do cara que tá preso. Entendi. Que cometeu um crime, não quis trabalhar, é contra. Entendeu? O cara que tem uma família, que ele tem os ideais dele, tem que cuidar da família, quer tal. É o mesmo voto de um cara de 16 anos que nunca fez nada. O que você acha disso? O voto, eu entendo assim, que o voto, ele é o direito de todos, né? E eu acho que o que vai fazer o diferencial é o seu conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, por isso que eu acho que tem o valor. E pode ser igual para todo mundo? Assim, eu acho que não é igual, mas o direito, né, de votar. E o direito, ele te dá a opção de você escolher, né? O direito é igual para todos. Realmente, não sei se é isso que você está querendo dizer. Eu acho que né? a minha pergunta é a seguinte: você acha que o voto ele tinha que ser um privilégio ao invés de ser direito? Boa pergunta. Eu acho que tem que ser o direito, né? Porque assim, se a gente for trabalhar numa grande população, assim, no geral, né? Se a gente for trabalhar direitos iguais na questão de voto, acho que todo mundo tem que ter o direito de votar, né? Porque a gente está sendo governado por a gente é um país democrata, né? O Brasil, né? Então, dá o direito da gente fazer a escolha, né? Se fosse um país mais fechado, que tivesse os caras lá na frente, a gente não pudesse ter o direito, Eu acho que o votar tinha que ser um privilégio. É um assunto... Eu acho, sabe por quê? Porque, por exemplo, dirigir não é um direito, ele é um privilégio. É um privilégio, Então, se você está dirigindo e você leva muitas multas ou um acidente, você perde esse direito. Você perde esse privilégio. Nós somos livres, mas se eu sair daqui e matar alguém, eu perco esse privilégio de estar livre. Votar não, cara. Entendi. Eu posso fazer o que for, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso sequestrar, eu posso explodir um prédio. Eu continuo podendo votar, cara. E decidir quem
que vai levar... Quem que vai ser o piloto desse avião? Mas tem um fator que se fez, cagou e se arrependeu. E aí? Não. Como é que ele vai pra escolinha? Eu tô falando num caso, por exemplo. Eu tô falando num caso... Bem, eu tô pondo ideia. Hoje é o direito que você não muda. O cara tem o direito... É com 16, né? Com 16 anos, isso. Você pode... Tem o direito, né? Você pode ter o direito. Não. Você tem o direito de votar. É obrigatório, exatamente. Não é só direito, é obrigatório. Se você não votar, você paga multa ainda. Mas assim, então eu vou ter um guri ali, ó, que tá na escola, cara, podendo decidir pra onde eu vou, cara. Com a minha empresa, com a minha família. Então, se a gente vive num país em que a maioria dos estudantes de 16 anos for votar e os empresários não for, nós vamos ter um presidente baseado nos adolescentes que votou. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre política? Político não define o meu futuro e nem minha prosperidade. O seu, mas de uma galera sim, brother. Tudo bem, mas quem vai sair dessa bolha é você. Sim. Eu acho que quem sai dessa bolha é você, porque você defende tanto um lado, você defende tanto o outro. Porque quando eu vi a CNN, aqui quando era Hillary contra o Trump, essas coisas assim. Cara, CNN... Hillary tá ganhando, pá. E, pô, a gente olha a CNN e se fala assim, cara, tipo, é uma puta de uma empresa, né? Responsável. E de repente começou toda aquela merda sendo jogada no ventilador. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu não acredito, só vou acreditar quem que é o presidente depois que falou, ó, tomou posse. Beleza. Antes disso, é difícil você acreditar em qualquer sei lá, pesquisa. A outra coisa é, se você, querendo ou não, o presidente de esquerda ou de direita, ele vai fazer uma posição, ele vai investir em algum lugar. Então, cara, tipo assim, se você votou e o seu voto foi pro outro lado, cara, não, porque agora, por exemplo, o Lula vai estar no Brasil como presidente, eu vou parar de investir no Brasil. Velho, a economia vai continuar. Economia sempre vai continuar. Vai depender qual rumo que vai, através do presidente. Então, pra mim, esse negócio de político vai ser fulano de tal, vai ser fulano de tal. Não tô lixando. Não, mas tem um nível que influencia, não tem não? É porque assim, na grande população em geral, né, é claro que se a gente lidar com a grande massa, eles têm uma... Ela tem é bem mais vulnerável, cara. Uma grande parte. Sim, eles são vulneráveis. Então, assim, os projetos da cidade... por exemplo, um prefeito, se ele conseguir trabalhar e fazer os projetos, beneficia a cidade, porque traz gente para a cidade, eles conseguem melhorar a economia. O PIB, por exemplo, Itajaí tinha um dos maiores PIBs de Santa Catarina. Né? Então, a cidade é pequenininha, mas tem um porto da cidade. Então, era enorme o PIB deles. Hoje já não tem um porto mais, eles perderam o porto. Só Navegantes que tem. Então, o porto deles está inativo hoje. E como é que está o PIB deles? Né? Que influência que teve isso? Então, assim, se foi o prefeito que influenciou ou não, né? E a questão dos empregos e tudo, né? É claro que, assim, se você chegar num nível de consciência a qual você consegue trabalhar o seu negócio independente da economia, aí realmente você não precisa, né? Mas na grande população em geral, né? A gente não tem muito essa realidade. A gente tem a realidade que existe ali das pessoas dependendo. É porque hoje as pessoas dependem de um líder, né? E esse líder... dependendo de que forma ele trabalha, ele vai fazer diferença na cidade ou não, né? Então, e as pessoas que estão acima dessas pessoas, que são às vezes empresários, são pessoas que têm mais dinheiro, eles também têm essa direção da economia, né? Tem cidades que, dependendo de onde você for trabalhar, para mim não faz diferença quem está no governo, igual, por exemplo, aqui onde eu trabalho, né? Que eu tô trabalhando numa igreja especificamente. Pra mim não faz diferença se ele ganha ou se ele não ganha. É igual o cara que é youtuber hoje. Que diferença vai fazer pra ele? Ou ganhar um ou ganhar outro, pra ele não vai continuar. A não ser que um deles corte a internet, né? Aí... Eu descobri que na vida, porque política e religião, cara, o pessoal vai tão assim, parece que infiltra dentro da vida, que é uma coisa que às vezes faz muito mal pras pessoas. E se você foi lá, fez a sua parte votando,
Não tem mais nada que você pode fazer. Aliás, tem orar e votar. São as duas coisas que você pode fazer. Ademais, tá fora da sua mão. Quem vai ganhar ou não, tá fora da sua mão. Agora, você pegar uma bandeira e chegar a ficar discutindo com alguém, não, porque eu sou petista, não, eu sou bolsonarista. Cara, essas coisas assim, Isso tipo... é brabo. É Eu acho que as pessoas, cara, elas não discutem nem vamos citar aqui, Bolsonaro e Lula. Ela discute os valores. Por exemplo, a discussão é quando o cara não honra com o valor dele, ele não segue o valor que ele está dizendo que ele defende. Então o cara fala assim, poxa, cara, você diz que é contra o capitalismo, mas você gosta de celular, você não sei o que, fica viajando não sei o que, tem uma empresa, como é que você vai falar que você é contra o capitalismo? Vamos supor. É essa que é a discussão. Porque se o cara fala assim, não, cara, eu sou a favor do governo controlar tudo e assim. Pois é, mas o cara vem para os Estados Unidos, ele não vai para uma Venezuela, que lá é desse jeito. É aí que o cara pega. Aí acontece. Aí ele começa, cara, a abraçar essa bandeira, e independendo do que aquele cara falar, agora eu tô com ele. Você tá entendendo? Então, é mais ou menos igual um time de futebol. Eu não defendo os jogadores, cara. Eu defendo o meu time. Seja o jogador que estiver jogando lá, eu posso falar mal, eu posso o quê, mas ninguém fala mal, e esse time eu quero que sempre ganhe. É isso que acontece, entendeu? E assim, acaba que esses governantes, eles influenciam nos negócios, né? Por exemplo, se for uma cidade que não tem infraestrutura, os caras não querem fazer asfalto, não tem saúde para minha família, eu vou morar nessa cidade. Entendeu? Então tem essa influência. E às vezes fala, tô com um baita de um negócio aqui que tá crescendo, mas eu não tenho nada, não tenho apoio da prefeitura, não tenho uma saúde, um esgoto que resolve o problema. E aí, saúde, meu filho deu um problema, não tem um médico porque tá tudo bagunçado e tal. Então tem essa diferença. E a grande massa é essa, né? A grande massa é essa. E assim, se a gente falar, todos os problemas são iguais, né? Todo mundo é igual, é repetitivo, ou é saúde, ou é educação, ou saneamento básico, ou é rua, infraestrutura, tudo, né? E se o governo que está no poder não conseguir trazer isso para as pessoas, é claro que assim, o YouTube não vai fazer diferença, né? Porque o cara tá dentro da casa dele produzindo material, às vezes tudo, né? Mas assim... Mas depende ainda do saneamento. O cara tem água saloba, não tem água quente em casa, porque e aí, o cara não vai morar ali na cidade, entendeu? E isso para a cidade faz diferença, porque quanto mais a população cresce, mais o PIB cresce, mais os negócios melhoram. O país desenvolve. O país desenvolve, né? E isso desde o pequenininho até o país em si, né? Que faz toda a diferença. São perspectivas, né? São ideias aí que faz a diferença. No meu ponto de vista, não faz muita diferença para mim, mas nesse ponto faz, entendeu? Se eu for morar em Atlanta, mas Atlanta não tem um saneamento bacana, eu não vou ficar aqui, entendeu? Ir para Atlanta, para a cidade é ruim, eu vou morar onde eu quero. Aonde tem, onde tem liberdade, né? Não é à toa que Atlanta explodiu, né? Porque Califórnia, você tinha uma excelente administração e hoje a Califórnia tem muita gente que coloca dinheiro aqui, tá mudando para cá porque se tornou um lugar que lá, né? é inviável por causa dos políticos, né? É verdade. Cara, é isso aí. Bom, poxa, pessoal, cara, eu tenho que agradecer o Isaac aí ter vindo aí, cara. Obrigadão, o papo. Eu acho que a gente passou da hora ali, cara. Mas, cara, é política, né? Falar sobre política e religião, velho, eu vai tentei, longe. Eu tentei ser o mais leve possível, né? Não, tem coisa aqui pra não comprometer tanto, assim. O Isaac ficou com filtro no 12 aqui, cara. Passava uma peneira antes de soltar. Se os caras, os amigos meus assistirem, vão entender as histórias que eu contei assim nesse preliminar. Legal, cara. Mas é isso aí. Cara, obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Que o povo brasileiro e quem nos assistir aí, que tome consciência de votar e, como você falou, olha o background da pessoa, Exatamente. Ver se ela tá ajudando só agora ou é uma pessoa que já ajuda por si própria, entendeu? E isso daí faz muita diferença na vida dos meus filhos, na minha vida e, como diz, ainda que não tenha interferência, mas é chato você ver algumas coisas que é contra os meus princípios acontecendo e você não pode fazer nada, né? Por causa
da direção que está no país. Então a gente só ora, né? E vota. Acho que a primeira coisa é, eu acredito em alguns valores e oro, né? Mesmo que seja um político muito ruim, eu tenho que orar, né? Pra que Deus ainda faça alguma coisa. Fala político, Van Clay, pede voto aí pro podcast, cara. Poxa. Nossa, agora é sua vez, hein? Pede voto aí. É o seguinte, Isaac, eu não gosto de ficar pedindo voto, sabe? Sei. Os caras ficam enchendo o saco, eu acho que eu feio demais ficar mendigando. Como é que é lá? Se inscreve no canal. Cara, ó, ativa o sininho. Se você curtiu o papo, você dá o like. Se não dá, vai lá e reclama lá. Entendeu? Povo chato, não tem nada a ver, não dá nada não, entendeu? Quiser dar o like, dá. Se não quiser, só reclama lá que tá massa pra nós. Mas pelo menos ativa o sininho aí, né? Pois é. Esse eu não falo, do sininho é ridículo. Não. Então, subscribe. Então você Faça uma coisa aí, faz uma coisa aí, segue nós. Tem um canal que eu sigo uns caras, eles falam, todo no final, assim, olha, se você gostou, não se inscreva no nosso canal, não curta nada e vai procurar outro canal pra vocês, né? Mas não tem como, porque o conteúdo dos caras é muito bom, né? Mas é isso aí, galera. Isso aí, Isaac, valeu, brigadão e que nossa jornada aí seja maravilhosa nesse mundo. Amém. Que a gente possa fazer boas escolhas aí sempre na vida, né? A gente possa, se você não tem a consciência, né, que a gente adquire, estude, né, para que a gente tenha consciência daquilo que está ao nosso redor, né, para a gente fazer escolhas certas, não só para a gente, mas para os nossos filhos, nosso futuro, né? Porque a gente está aqui hoje preparando o futuro, né? A gente foi preparado e agora está sendo preparado, né? Preparando, na verdade. A gente foi preparado e a gente está preparando agora, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um rapaz de 17 e minha filha de 15, né? Então, a gente foi criar... Uma grande parte deles foi criada em Itajaí na época. E foi uma escolha muito boa que a gente fez de mudar para lá, né? Porque realmente o prefeito, falando sobre isso aí, né? A educação fez toda a diferença na vida deles, né? Nossa. E lá era um lugar bacana, tinha uma educação muito boa, né? E vendo a cidade construir, eles tiveram uma educação de qualidade, né? Por ser uma cidade pequena, mas tiveram uma educação de qualidade. A saúde era muito boa. Então, a gente tinha prazer de morar ali naquela cidade, né? E dentro do que era possível eu fazer, eu tentava ajudar o máximo possível para que a cidade poderia desenvolver também, né? Mas é isso, a gente... Hoje eu tenho mais essa mentalidade de tentar ajudar as pessoas em massa, né? Eu não desenvolvi muito a minha marca pessoal nesse ponto, né? Mas eu quero desenvolver, porque assim, eu acho que a gente tem que deixar uma marca, né? Um legado. Sim, esses caras loucos estão aí deixando, o Pablo Marçal fazendo essa loucura toda. Os caras estão deixando a marca deles, né? A gente também tem que deixar a nossa, né? Que é o diferencial nosso, né? E as pessoas, eu vejo muito falar isso, né? As pessoas estão sedentas pelo que você tem de melhor para oferecer, né? Então, acho que a gente tem que levar isso. Os bons têm que fazer, porque os ruins não tem miséria. Tá aí fazendo sem parar. Exatamente. Então, falando em fazer coisa boa, você vai fazer um M ou não? Faço o W de Van Clay. Faz o W de Van Clay. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.